A história se inicia com nosso protagonista chamado de Kim, um jovem estudante universitário de 20 anos. Ele também trabalhava meio período em um estabelecimento. No entanto, ele achava essa vida muito chata, tendo que fazer as mesmas coisas dia após dia. Ele não estava aguentando mais esse tédio. Mas as coisas começam a mudar quando ele estava conversando com sua mãe no celular e escuta uma enorme explosão. Rapidamente, ele corre para fora para descobrir o que estava acontecendo, e ao chegar lá, para sua surpresa, se depara-se com vários monstros enormes por toda a cidade. O caos e a destruição estavam por todos os lados. Ele não acreditava no que estava vendo. Inicialmente, ele pensa que está apenas sonhando, mas logo percebe que isso tudo é real. A primeira coisa que lhe vem à cabeça é que ele precisa fugir daquele lugar. Devido a isso, ele começa a correr rapidamente. Sua cabeça está uma confusão, pois ele não sabe de onde todos esses monstros vieram. E para piorar, enquanto ele estava fugindo, um dos monstros o encontra e desfere um golpe fatal nele. Quem acreditava que sua vida chegou ao fim. No entanto, para sua surpresa, pouco tempo depois, ele escuta um aviso dizendo que o programa de despertar humano estava se ativando. E assim, inicia-se o teste de despertar. Em seguida, ele é enviado para outro local e seu ferimento é completamente curado. Após isso, ele escuta outro aviso dizendo: "Saudações, jogador, bem-vindo à área de despertar." Ao olhar ao redor, percebe-se que estava dentro de um ambiente que se parecia com um computador. Em seguida, outro aviso aparece dizendo: "Iniciando o teste do despertar, gerando monstro." Ao olhar para trás, Kim vê um enorme monstro e sua missão é derrotá-lo, que não sabe o que fazer, pois o monstro é muito grande, sendo facilmente derrotado. Por ter falhado no teste de despertar, outro corpo é gerado para o jogador. Ao olhar para o lado, Kim vê seu outro corpo destruído. Para piorar, o monstro ainda estava lá. Sem muitas escolhas, ele tenta fugir, mas isso não faz diferença, pois ele é facilmente dizimado, e a mesma ação se repete, gerando outro corpo para ele. Outro aviso do sistema aparece, dizendo que era impossível matar o monstro. Esse monstro é uma existência transcendente, e de acordo com o sistema, era impossível eliminá-lo desde o início. O sistema revela que este lugar é a área de despertar dos jogadores. Mesmo ouvindo isso, Kim não sabia o que estava acontecendo. O sistema também menciona que os seres humanos são uma espécie com potencial de despertar, e uma vez que Kim despertar suas habilidades e atingir o monstro, o teste será encerrado e ele será enviado de volta à Terra. E que não precisa se preocupar em morrer durante o teste, pois seu corpo será sempre regenerado, não importa quantas vezes ele seja eliminado. Ele não tem escolha a não ser confiar nessa voz, afinal, todos seus corpos estavam ao seu redor. Após aceitar a situação em que se encontrava, ele consegue despertar, obtendo uma habilidade e uma técnica. A habilidade que ele adquiriu é fortalecimento corporal. Neste momento, Kim utiliza todas suas forças juntamente com sua nova habilidade e atinge um monstro com tudo, encerrando esse teste infernal. Ele fica bastante feliz por ter completado a missão, mas algo estranho acontece. Ele não retorna à sua realidade. Várias telas de erro aparecem ao seu redor, e o sistema informa que devido a um erro desconhecido, ele não pode sair da área de teste. Em seguida, o teste de despertar é reiniciado novamente. A morte e a ressurreição continuaram, passando uma semana, um mês e logo se passou um ano. Sua mente começou lentamente a se exaustar-se. Mesmo que seu corpo se regenerasse, sua mente não estava normal. E para sua surpresa, devido à quantidade de ataques que seu corpo estava recebendo, seus pontos de vida aumentaram. No entanto, o sistema informa que não foi possível ajustar nem corrigir o erro, e ele nunca poderia escapar daquele lugar. E assim, o tempo passou. Inicialmente, Kim tentou fugir com todas suas forças, resistindo ao máximo contra o monstro do teste. Devido a isso, seus pontos aumentaram enormemente. Mas tudo foi em vão, pois ele se lembrou das palavras do primeiro dia, onde o monstro era uma entidade transcendente. Por causa disso, ele desistiu de resistir. E 10 anos depois, Kim pergunta ao sistema o que estava acontecendo no mundo exterior. O sistema informa que não mudou muito, pois o tempo dessa dimensão passa 300 vezes mais rápido que na Terra. 10 anos neste lugar seria apenas 12 dias no mundo de Kim. Mesmo descobrindo isso, sua mente já estava quebrada devido à quantidade de vezes que ele foi eliminado e renasceu. 500 anos depois, todas suas memórias estavam adormecidas. Sua família, seus amigos, tudo o que ele conseguia pensar era apenas uma única pergunta: por que esse erro estava acontecendo apenas com ele? Kim só queria viver uma vida normal ao máximo, mas agora estava preso neste lugar. E o único lugar que ele poderia direcionar sua raiva e fúria era nesse monstro. Neste momento, Kim decide parar de fugir e dizimar essa criatura. O tempo passa e 10 anos se passaram desde o dia despertar da humanidade. Como o sistema não pode mandá-lo de volta, ele mesmo abre caminho com seu imenso poder, quebrando o espaço-tempo. E finalmente, ele termina seu teste de despertar, que durou 3.000 anos. Seu nível e atributos ultrapassaram os limites, quebrando o sistema. Como é impossível conectar-se ao sistema principal devido a um erro, a sincronização é feita offline. Nos últimos 3.000 anos, Kim pensou todos os dias sobre o que faria primeiro quando retornasse à realidade.
Após a sincronização terminar, Kim descobre que se passaram 10 anos na Terra. Inicialmente, ele decide voltar para sua casa para ver se sua mãe estava bem. No entanto, ao chegar em sua casa, ela está completamente destruída. Em seguida, um soldado diz que a área que ele está é proibida para civis e pede para Kim sair dali e vá para uma zona segura. Kim pergunta o que aconteceu e por que tudo está em ruínas. O soldado diz que é por causa da quebra de dungeon que aconteceu há 10 anos, e é quando Kim se lembra dos monstros do passado. Para piorar, ele descobre que todas as pessoas que viviam nessa área morreram. Kim se assusta, acreditando que sua mãe foi uma dessas pessoas. O soldado também fala que os moradores que estavam fora de casa eram exceção. De acordo com rumores, eles foram evacuados para uma zona segura pelo governo, e se ele estivesse procurando por alguém, deveria olhar lá na zona B de imigrante. Após saber onde fica esse lugar, Kim vai rapidamente, mas o lugar para onde ele estava indo acaba iniciando uma quebra de dungeon. Neste lugar, os soldados estavam esperando as forças da guilda, pois eles são os únicos capazes de enfrentar os monstros. O tenente-coronel estava bastante irritado, porque eles se atrasam de propósito só para pedirem mais verba. Sem muitas escolhas, o tenente-coronel decide fazer uma barricada para eliminar os menores primeiro, e o restante iria apenas interceptar até que chegassem os reforços. Mas devido a isso, todos os civis iriam ser mortos. Pouco tempo depois, Kim chega a este lugar e se pergunta por que tantos soldados estavam nessa área. Com isso, ele pergunta ao sistema o que estava acontecendo, e ele o informa que uma quebra de dungeon estava prestes a acontecer. Kim se irrita porque aqueles monstros iriam aparecer e sua mãe estava correndo perigo. Ao se aproximar, os soldados falam para ele voltar devido à dungeon, mas Kim não se importa com o aviso. Quando o tenente-coronel vê Kim, ele comanda os soldados a pará-lo. Mas Kim estava muito irritado e apenas com sua presença, os soldados ficam assustados, abrindo caminho para ele. E é quando um dos soldados diz que Kim é um deles, um jogador. Em seguida, a quebra de dungeon se inicia e vários monstros enormes saem dela. Os soldados dizem que era impossível lidar com essa situação com suas armas. Ao se aproximar da dungeon, o sistema informa que é de nível 5 estrelas, mas Kim não se importa com isso. Sua ira só aumenta ainda mais contra esses monstros e essas dungeons. Devido a isso, ele começa a eliminar essas criaturas sem piedade. Uma por uma, elas vão caindo diante da sua enorme força. No passado, ele apenas conseguia fugir, mas agora as coisas são diferentes. Esses monstros não são nada para ele. Não importa a quantidade, não importa o tamanho, ele dizima todos facilmente com apenas um golpe. Pouco tempo depois, a tenente vê o que estava acontecendo, e ao chegar, ela descobre que Kim parou a quebra de dungeon de 5 estrelas sozinho, onde nem mesmo tanques ou jato eram capazes de parar. O sistema avisa que um monstro-chefe apareceu, e a quebra de dungeon só iria parar assim que o chefe monstro fosse morto. A tenente percebe que ainda há civis presentes e decide evacuá-los rapidamente. No entanto, o monstro os avista e se dirige em sua direção, mas que não permite que nenhum monstro chegue até eles. Em seguida, ele pede ao sistema para encontrar sua mãe, mas após o sistema escanear a área, não consegue encontrá-la. E fica muito triste, pois durante esses 3.000 anos ele tentou de tudo para não esquecer de sua família, mas agora suas memórias estavam muito vagas e ele nem consegue mais lembrar do rosto deles. Após isso, o monstro lança um poderoso ataque em direção a ele. A tenente fica assustada, acreditando que ele iria morrer por estar parado, mas neste momento ele decide ativar sua habilidade de aprimoramento corporal. Com uma raiva imensa, ele defende o ataque do monstro facilmente. A tenente fica surpresa por ele ter conseguido fazer isso, e com apenas um soco, ele dizima completamente a criatura, salvando todos os civis e soldados que estavam naquele lugar. Mas após descobrir que sua mãe não estava naquele lugar, isso não importava mais. Ele sentia que já estava cansado. Mas para sua surpresa, pouco tempo depois, ele escuta alguém chamando seu nome. O sistema informa que a voz da pessoa coincide com a voz encontrada na memória do jogador. Durante esses 3.000 anos, todas suas emoções haviam desaparecido ao longo desses longos séculos. Mas agora, todas elas voltaram. Fazia muito tempo que ele não sentia aquilo. Ele finalmente pôde rever sua mãe, que também esteve procurando por ele por todos esses anos. No entanto, mesmo tendo um corpo praticamente imortal, ele não foi capaz de proteger a pessoa que mais amava. Sua mãe é atingida por um monstro que ainda estava vivo. Não é possível, velho. O cara tinha acabado de encontrá-la. Não precisava disso, autor. Devido a esse evento, uma enorme tristeza cai sobre Kim. Um mês depois, enquanto o tenente-coronel e a tenente conversavam, ela disse que Kim estava limpando todas as dungeons conforme avançava. Ele já tinha destruído todas as dungeons nas proximidades, e devido a isso, a insatisfação entre as guildas estava aumentando. Com isso, ela acredita que logo eles irão se mover. Diante disso, o tenente dá ordens a ela, para trazer Kim até o quartel antes que ele perca o controle. Ao mesmo tempo, Kim continuava eliminando essas criaturas sem parar, até que a tenente, chamada de Jeon, se aproxima dele.
Ela diz que entende os seus sentimentos e que ele quer destruir todos os monstros e dungeons devido a isso. Ji-eun menciona que não tem sentimentos ao fazer isso, pois depois de um certo tempo a dungeon reaparece. Kim está apenas liberando sua raiva. Então, Kim questiona se deveria ficar parado. Ele menciona que durante esses últimos 3.000 anos, seu corpo era completamente destruído diariamente. Somente após passar uma eternidade, ele conseguiu retornar. Mesmo seu corpo se transformando em pó, ele saiu daquele inferno. Tudo isso foi em busca de um lugar que lhe pertence, em busca de sua família. No entanto, todo esse esforço foi em vão. Kim pergunta a Ji-eun se deveria engolir tudo isso e agora suportar tudo novamente. Ji-eun afirma que irá ajudá-lo com sua vingança, seja contra as dungeons, seja contra os monstros. Ela está disposta a ajudar a destruir todos eles. Com isso, ela pede a Kim para acompanhá-la. 6 meses depois, Kim se tornou um funcionário público de alta patente. Por sorte, sua mãe conseguiu sobreviver, mas ainda estava inconsciente. E agora, Kim estava trabalhando como um funcionário público, e ele tinha essa nova responsabilidade. Devido a isso, o governo decidiu romper a aliança com a Guilda do Escudo, considerada a guilda mais forte existente. Isso levou os líderes da guilda a vê-lo como uma ameaça para os negócios. Inicialmente, eles decidem eliminá-lo para resolver esse problema, mas antes tentarão recrutá-lo, oferecendo-lhe um cargo de capitão de equipe. No governo, Kim também era um capitão, com sua própria equipe de batalha. Eles estavam prestes a enfrentar a última quebra de dungeon prevista do mês, uma de 5 estrelas. Sua equipe pede para ajudá-lo, mas Kim apenas diz para eles ficarem e esperarem. Ao iniciar a batalha, ele pede ao sistema para localizar o chefe, e ao mesmo tempo vai eliminando os monstros mais fracos. Ao encontrar o chefe, Kim usa sua habilidade para eliminar todos os monstros ao redor e se aproximar do boss. O boss era o chefe dos pássaros. Seu grupo observava tudo de longe, e mesmo após passarem todos os dias ao lado de Kim, eles ficam surpresos com quão forte ele era. Ele conseguia lutar contra o chefe e vários monstros ao mesmo tempo sozinho. A única função do grupo era recolher as pedras espirituais que os monstros deixavam cair após serem derrotados. No entanto, para surpresa deles, uma dungeon começa a se abrir próximo, e rapidamente uma adaga sai dentro dela. Em seguida, uma pessoa misteriosa aparece e elimina um dos membros do grupo. Após isso, várias outras pessoas saem de dentro do portal, sendo membros da Guilda do Escudo que estavam atrás de Kim. Como Kim estava longe, o líder do grupo da Guilda do Escudo decide eliminar todos até que Kim apareça. Como ele estava enfrentando os monstros, não sabia que sua equipe estava sendo atacada. Já cansado da batalha, Kim decide destruir o chefe. Usando seu imenso poder, ele o derrota facilmente, completando a dungeon. E para sua surpresa, o chefe deixa um item que ele nunca tinha visto antes. Ao pedir o sistema para analisá-lo, descobre-se que se chama Pedra do Dia. No entanto, como seu sistema está offline, não consegue encontrar informações sobre o item. Em seguida, várias telas de aviso aparecem, informando que uma batalha começou na entrada da dungeon. Nesse tempo, sua equipe estava lutando contra a Guilda do Escudo, mas foram facilmente derrotados. Mas é neste momento que Kim aparece. Sua equipe fica bastante infeliz ao vê-lo, e o líder do esquadrão da guilda menciona que estava procurando por ele. O capitão do esquadrão de patrulha da guilda diz que seu nome é Baek e faz parte da Guilda do Escudo. No entanto, logo em seguida, ele sente uma enorme pressão de poder quando Kim se aproxima dele. Era como se houvesse um enorme monstro o encarando, sendo capaz de matá-lo a qualquer momento. Baek começa a tremer diante desse imenso poder. Apesar de oferecerem a posição de capitão para recrutar Kim, Baek sabe que isso seria extremamente baixo para alguém como ele. Nesse momento, Baek percebe que precisa de fazer de Kim um aliado, mesmo que isso custe a posição de um executivo. Ele pede para Kim entrar na Guilda do Escudo, onde garantirão qualquer desejo dele. Um dos membros do grupo de Kim escuta e sabe que a posição de capitão na Guilda do Escudo é uma grande vantagem, com um salário de cerca de 15 milhões de reais. Além disso, a guilda possui tanta influência e poder que nem mesmo os países podem mexer com eles. Esse membro do grupo de Kim sabe que sem ele, seu esquadrão estaria arruinado, e entrar em uma guilda é uma chance de mudar totalmente a vida, uma oferta que ninguém recusaria. Kim faz uma pergunta importante, se era a responsabilidade da Guilda do Escudo proteger a capital, e então eles também estavam encarregados de proteger a região de imigrantes da Zona B. Baek responde que não apenas aquela área, mas várias outras também. Antes de terminar de falar, Kim dá um socão na boca de Baek, pois aquela era a região onde sua mãe estava. Kim diz que isso é vingança por terem tocado em seu esquadrão, não tendo nenhuma relação com sentimentos pessoais. A Guilda do Escudo é a mais poderosa da Coreia do Sul. Eles protegem a área da capital, onde existem muitas dungeons de alto nível. Eles são o escudo da Coreia do Sul, possuindo mais de 5.000 membros, incluindo os 3 jogadores de Rank S do país. Mas agora, Baek não entendia o motivo de estarem sendo derrotados facilmente por apenas uma pessoa.
Ele trouxe os membros de elite apenas por segurança, mas Kim não estava levando a sério. Algumas horas depois, no prédio do escritório da Guilda do Escudo, eles começam a receber vários jogadores feridos. O diretor vai até Baek para descobrir o que aconteceu. Baek diz que toda a equipe de escolta foi derrotada por apenas um homem, o próprio Kim. Seu poder é imensurável. O diretor fica surpreso, pois o Capitão Baek era um dos mais fortes, e admitir sua derrota para um único oponente estava em outro patamar. Após isso, o diretor pergunta a Baek como Kim se sairia contra o mestre da guilda. Mas Baek não conseguia saber, pois Kim e o mestre da guilda eram dois seres transcendentes que estavam além do limite de Baek. Uma pessoa comum não teria como chegar além do muro. O diretor sabia que mesmo que Baek visse acima do muro, ainda não seria capaz de compará-los. Baek diz que não será capaz de recrutá-lo, pois Kim parece possuir uma grande hostilidade contra a guilda. Após o diretor descobrir tudo isso, ele pensa que deve resolver essa situação rapidamente, antes que outras guildas o recrutem. Mas como eles não têm como tê-lo, precisam eliminá-lo. Alguns dias depois, Kim estava limpando outra dungeon e pergunta ao sistema por mais detalhes sobre a Pedra do Dia. No entanto, como seu sistema estava offline, não sabe nada sobre ela. Mas o sistema informa que pode absorver a Pedra do Dia. Kim pergunta o que aconteceria, e o sistema diz que haveria dois efeitos ao absorver a pedra. O primeiro seria um upgrade do sistema, e o segundo seria acesso às origens das dungeons. Kim fica surpreso ao ouvir isso e diz ao sistema para absorver a pedra. Ao mesmo tempo, na cidade, uma pessoa estava procurando por ele, e no momento que Kim absorve a pedra, essa pessoa sente onde Kim estava. Após absorvê-la, Kim ganha duas novas funções, análise humana e expressão emotiva. Isso permite que o sistema aprenda informações detalhadas sobre alguém, e se a pessoa for um jogador, o sistema será capaz de aprender sobre seus status. Kim acha isso interessante, pois seria bastante útil. Após esses eventos, Kim decide retornar para a cidade, e para sua surpresa, o sistema faz uma pergunta, querendo saber o porquê Kim não vai simplesmente voando para onde quer ir. Ele acredita que isso é por causa do upgrade recente, e responde que ele faz isso porque o coronel pediu, pois causaria um alvoroço nas pessoas sempre que ele voasse. Enquanto estava caminhando, Kim sente uma presença estranha, que o estava seguindo. Inicialmente, ele acredita que seja outro membro da Guilda do Escudo, mas sente que é diferente, pois essa pessoa não demonstra nenhuma hostilidade. Nesse momento, Kim decide testar sua nova habilidade de análise humana, mas o sistema dá um erro. Sem escolhas, Kim decide descobrir o porquê aquela pessoa estava seguindo. Ela se aproxima de Kim e senta ao seu lado sem dizer nada, apenas sorrindo. Mesmo Kim sabendo que essa pessoa estava o seguindo, ela parecia não se importar com isso. Pouco tempo depois, rapidamente Kim entra no ônibus, mas ele nem percebeu quando a pessoa se sentou ao seu lado dentro do ônibus. Possuindo 3020 anos de idade, desde a sua fuga da Área do Despertar, este foi o momento que ele ficou mais surpreso. Em um lugar bastante longe, em uma área remota, um homem estava lutando contra um enorme monstro e o derrotou facilmente com suas habilidades. Em seguida, o diretor da Guilda do Escudo aparece, revelando que a pessoa que derrotou o monstro era o vice-mestre da guilda, chamado Park. Park pergunta por que o diretor estava naquele lugar, pois ordenou que ninguém o encontrasse, a menos que fosse urgente. O diretor informa que alguém precisa ser eliminado. Inicialmente, Park não estava interessado e disse para deixar isso com o time de escolta. No entanto, o diretor revela que eles já tentaram, mas nem conseguiram arranhar o alvo, todos foram aniquilados facilmente. Park fica surpreso, pois as forças de escolta são membros especiais da guilda encarregados exclusivamente de lidar com jogadores. São lutadores de elite selecionados cuidadosamente pela guilda, treinados especialmente para combater jogadores, e também têm acesso aos melhores equipamentos. Até então, o time de escolta nunca tinha falhado em uma missão. Diante disso, Park se interessa pelo alvo. Com isso, Park vai diretamente se encontrar com a primeira-ministra da Coreia do Sul. Ela é uma jogadora de Rank S. Não apenas possui uma das melhores habilidades como jogadora, mas escolheu o caminho da política para salvar mais jogadores que poderia como guerreira, sendo reconhecida como a heroína da Coreia do Sul. Park veio até ela para solicitar que entregue Kim para a Guilda do Escudo. E sendo um pedido do vice-mestre, ela não poderia apenas ignorar. Ela sabia que, graças a Kim lidando com todas as dungeons recentes, o governo não renovou o contrato com a Guilda do Escudo pelos serviços de defesa. E como a guilda agora não recebe mais sua parcela dos impostos do país, a situação deles ficou um pouco problemática. Onde até tentaram recrutá-lo com dinheiro e fama, mas como não conseguiram, agora querem eliminá-lo. Como ela sabia disso, estava decidida a não entregar Kim à guilda, mesmo que tenha que lutar para isso. E como o Park também machucou os inocentes homens que trabalhavam para ela, devido a isso, ela não se importa com as ameaças dele e agora está decidida que vai dizimá-lo.
Em outro lugar, Kim tinha chegado ao QG da Força de Defesa de Seul, e por alguma razão, o cara ainda o seguia. O soldado pergunta se esse cara era parente de Kim, mas ele apenas responde que não o conhecia. Com isso, o soldado então ordena que ele parasse, pois não tinha permissão para entrar. Afinal, aquele era um local militar e civis não tinham autorização para acessá-lo. Kim se pergunta quem seria aquele homem, mas de qualquer forma o que não saía da sua cabeça era o que ele queria saber sobre as pesquisas das dungeons. Ele sabia que se perguntasse ao sistema, provavelmente não obteria nenhuma informação. Ele se questiona se deveria obter mais pedras do dia e absorvê-las, acreditando que isso tornaria o sistema mais inteligente do que era atualmente. E para sua surpresa, quando olha para o lado, o cara ainda o seguia mesmo dentro da base. Enquanto isso, em outro lugar, a ministra falava sobre como até o momento a Guilda do Escudo era tolerada, não importando o quanto abusassem do seu poder. No entanto, ela disse que Kim era diferente, pois nem dinheiro nem prestígio convenceriam. Além disso, ele havia derrotado o time de elite da Guilda do Escudo. Portanto, a única opção que a Guilda do Escudo tinha agora era eliminar Kim. Park pensava que seria um desperdício matar um gênio como ele, mas eles não tinham escolha se quisessem que o governo renovasse o contrato de defesa metropolitana com eles. No entanto, a ministra afirma que Park havia cruzado a linha quando resolveu atacar ela e questiona se suas ameaças a fariam entregá-lo. Com isso, ela decide que ele precisava de uma lição, como nos velhos tempos, e assim ativa sua habilidade. De volta a Kim, para sua surpresa, o homem esperou pacientemente em frente à sua porta o tempo todo. Após tudo isso, Kim decide ouvir o que ele tinha a dizer. Kim pergunta o porquê ele estava o seguindo, mas o homem apenas responde que queria vê-lo. Kim pergunta quem ele era e se o conhecia. Ele responde que claro conhecia Kim, sendo a pessoa que havia saído da fenda. Kim fica intrigado com essa referência à fenda e o homem explica que estava curioso para saber como Kim havia saído daquela fenda. E para descobrir isso, ele diz que precisava observá-lo de perto. Kim se questiona se aquele homem sabia o que havia acontecido com ele no passado. Em seguida, esse cara declara que a partir de agora estará sob os cuidados de Kim e moraria com ele. Rapidamente, o vice-capitão aparece e pede ao homem que reconhecesse seus limites, o chamando de pirralho imprudente. Ele explica que estavam nas Forças Armadas, um lugar onde não pode simplesmente entrar como quiser. O homem começa a rir e fala que se for assim, ele queria se tornar um soldado também. O vice-capitão fica bastante irritado, mas ele aceitou a proposta dele, desde que ele cumprisse uma regra, onde para se juntar ao time deles teria que lutar contra ele e vencê-lo, pois somente assim seria aceito como membro. Kim tenta intervir e chama o vice-capitão, mas ele pede ao capitão Kim que não o impedisse, pois precisava punir esse cara por seu comportamento rude com o capitão. O homem então afirma que uma vez que precisa vencer o vice-capitão para entrar no time, todos ali já teriam derrotado ele. O vice-capitão fica extremamente irritado e declara que de fato ele era o mais fraco do grupo. Voltando para a ministra, a habilidade que ela usou para atacar, Park se defende facilmente, deixando ela bastante surpresa. Park começa a rir e diz que agora entende o porquê eles não entregariam Kim. A ministra percebe que Park retirou uma pedra de retorno e rapidamente avança em direção a ele. Park menciona que, pensando bem, um dos títulos que protegem ele é o de coreana mais forte. Com isso, ele a desafia a proteger seus entes queridos e em seguida usar a pedra de retorno. A ministra considera Kim forte, sendo um caçador de rank S, mas Park também é um, além de possuir uma arma de grau mítico chamada Presa do Dragão de Luz, o tornando um oponente terrível para Kim. Voltando ao vice-capitão, ele decide começar a luta, avançando rapidamente em direção do homem. No entanto, antes que ele possa acertar um soco, o cara dá um chute e se defendendo facilmente. Esse cara pergunta se o vencendo poderia permanecer junto com eles, e assim decide dar um soco. O vice-capitão não podia acreditar, pois o oponente diante dele exibia um poder avassalador, sabendo que a derrota era inevitável. No entanto, antes de acertar o soco, Kim intervém com apenas um dedo. Kim menciona que ainda não ouviu o nome dele, e esse cara se apresenta como Kang. O vice-capitão tenta falar, mas Kim afirma que Kang não é alguém que ele possa enfrentar e enfatiza a importância de avaliar a força do oponente. Kang pergunta se essas palavras foram direcionadas a ele e Kim reconhece que Kang não é um completo idiota. Kim pergunta se Kang ainda deseja lutar contra ele e Kang responde que não pode evitar devido às suas próprias circunstâncias e curiosidade. Os outros ficam surpresos e questionam se Kang realmente deseja enfrentar o capitão. O time especial de controle de dungeon, também conhecido como time Kim Ki-bong, foi observado de perto nos últimos 6 meses. O vice-capitão pensa que mesmo sabendo que Kang é forte, o capitão Kim está em um nível totalmente diferente. Kang decide iniciar a luta contra Kim, avançando rapidamente, mas Kim desvia facilmente e contra-ataca.
Kim fala que isso é por ter chutado seu subordinado, surpreendendo a todos, e o vice-capitão reconhece que o Capitão Kim é realmente formidável. Mas Kang conseguiu se defender a tempo, e Kim estava um pouco surpreso por ele ainda estar de pé após tomar seu chute. Assim, Kim vai para cima dele e pergunta quem realmente ele é e quem o enviou. Kang responde que isso é segredo, dando um chute em Kim. Ele fica surpreso, pois é a primeira vez que é lançado para longe com um golpe. Em seguida, Kang lança várias bolas de energia. O vice-capitão sabia que Kang não era comum, mas não esperava que fosse tão poderoso. Kang se pergunta se conseguiu atingir Kim, mas Kim não sofreu nenhum arranhão. Kang fica surpreso com a força de Kim e admite que subestimou seu oponente. Kim fala que não saiu ileso, pois suas roupas foram rasgadas, e pergunta se Kang terminou. Após isso, Kang decide desistir da batalha e diz que Kim é muito mais forte do que ele imaginava. Ele pergunta ao vice-capitão se pode ficar a partir de agora, já que ganhou dele. Kim, irritado, afirma que a luta ainda não acabou e dá um soco em Kang. Em seguida, ele diz para ajudar o novato a se acomodar, deixando os outros se perguntando se esse monstro era realmente um novato. Em outro lugar, na dungeon do Camping Xion, chamada Ninho do Dragão de Fogo, uma dungeon de rank de 8 estrelas, sendo o maior rank que existe, as notícias falam que existem muitas teorias sobre essa dungeon, mas todos os especialistas concordam em uma coisa: se o Dragão de Fogo despertar, a Coreia do Sul enfrentará sua maior crise desde a sua criação. Nesta dungeon, Park matou o filhote do Dragão de Fogo, e devido a isso, o dragão despertou uma criatura enorme que estava bastante irritada. Park fala que o Dragão de Fogo abriu seus olhos, e agora o fim da humanidade começou. 10 minutos antes do Dragão de Fogo despertar, a Guilda do Escuro tinha capturado o filhote do dragão. O diretor fala que isso foi bem difícil mesmo sendo um filhote. Park pergunta como isso vai trazer Kim. O diretor fala que isso é simples, pois eles irão matar o filhote e despertar o Dragão de Fogo. E uma vez que percebam sinais do dragão despertando, o governo enviará as forças especiais para ganhar tempo. Park pergunta depois como planejam lidar com o dragão enfurecido mais tarde, pois mesmo que eles consigam matar Kim, não poderão lidar com o dragão por eles mesmos. O diretor fala que essa é a parte mais importante do plano, pois usarão a pedra para selar o dragão. Park pergunta se isso é uma pedra do dia. O diretor fala que fizeram alguns experimentos com ela na Arábia Saudita e aprenderam muitas coisas, e com isso eles podem usar a pedra do dia para fazer o dragão adormecer novamente. Logo em seguida, Park mata o filhote do dragão, dizendo que gostou do plano. Em um lugar mais afastado, o céu começa a ficar vermelho. As notícias começam a dizer que isso é uma situação de emergência, e devido a isso todos os cidadãos devem evacuar imediatamente para os bunkers no subsolo mais próximos, pois a partir desse momento o governo declara a lei marcial. Rapidamente, o caos e confusão se espalham, uma situação como aquela de 10 anos atrás. No noticiário, o jornalista pergunta ao professor o que estava acontecendo. Ele responde que um grande desastre caiu sobre eles. Ele diz que houve uma situação similar na Rússia antes, onde a Rússia desistiu de limpar a dungeon com os jogadores e selou a dungeon lançando incontáveis ogivas nucleares nela. E isso foi possível na época por conta da dungeon estar na Sibéria, uma região inabitável. Contudo, a nação deles não pode fazer o mesmo com a cidade, e assim ele diz que o caos de 10 anos atrás voltou à Coreia do Sul novamente. A ministra fala que a Guilda do Escuro são um bando de loucos para fazer isso, e com isso ela diz para contratar o Serviço de Inteligência Nacional e encontrar o paradeiro da Guilda do Escudo. Ela pergunta onde estava o presidente. Uma mulher fala que ele foi enviado para um bunker subterrâneo, e o presidente deu autoridade total à primeira-ministra. A ministra fala que ele só estava apenas dizendo para morrer no lugar dele. Ela já estava bem próxima da dungeon. E assim ela fala para enviar uma notícia de emergência para todos os mestres de guilda. O jornalista pergunta ao professor o que o governo pode fazer nesse tipo de situação. Ele diz que não tem certeza se eles seguirão as regras tradicionais. A ministra fala para convocar os jogadores top 100 da nação, cada um deles. Ao lado da barreira da dungeon, Kim já tinha chegado e seu time não conseguia parar de tremer. O vice-capitão pensa que já sabe que essa é a função deles. Eles são apenas peões de sacrifício que precisam ganhar tempo. O Dragão de Fogo não é um inimigo que eles podem lidar em primeiro lugar. Com isso, a missão deles é simplesmente mantê-lo ocupado até que os jogadores top 100 cheguem. E uma vez que eles cruzem essa barreira, certamente eles vão morrer. Kang fica surpreso dizendo que isso é muito grande. Ele fica bastante animado por essa ser a casa do Dragão de Fogo. O vice-capitão pergunta o que deveriam fazer com esse cara, pois o trouxeram junto por conta da situação urgente, mas ele ainda não foi admitido ao time oficialmente. Kim fala para deixá-lo, pois foi ele quem seguiu eles. E ele pensa que Kang pode se provar muito útil também. Em seguida, Kim diz que eles vão entrar, porém depois de Kim passar a barreira, joga para fora os outros. O vice-capitão pergunta o que foi isso, se perguntando se eles foram rejeitados pela dungeon. Kim se pergunta se as dungeons de 8 estrelas são sempre assim, mas ele não se importa e diz que vai fazer isso sozinho.
Mas, para sua surpresa, Kang também conseguiu entrar. Logo em seguida, rapidamente para a surpresa de Kim, Park vem atacá-lo por trás. Kim pensa que esse cara é rápido, mais rápido do que qualquer um que ele encontrou até agora. No entanto, Kim sabia que era superior, porém o que ele não esperava acontece. Sua defesa é completamente ignorada recebendo o golpe. Em outro lugar, um cara diz que isso não é bom, questionando se o Dragão de Fogo realmente acordou. Ele era o quarto no ranking oficial chamado de Ubin. Em outros lugares, os top 100 todos recebem uma mensagem de emergência de convocação. Voltando para Kim, ele se questiona se realmente foi ferido. Ele foi ferido em seu estado de despertado e não apenas isso, foi informado que sua defesa foi ignorada. Park fala que estava tendo altas expectativas sobre ele devido aos rumores e diz que está desapontado. Kim percebe pela tatuagem de Park que ele era da Guilda do Escudo. Ele pensa que isso é um momento terrível para isso, pois sua prioridade era o Dragão de Fogo. Com isso, Kim diz para ele sair, pois não tinha tempo para brincar com ele. Irritado, Park lança um ataque e diz para ele não se preocupar com o Dragão de Fogo, afirmando que ele vai morrer agora. E devido a isso, Kim decide lutar e diz que vai acabar logo com isso. Irritado, ele dá um poderoso soco, mas Park se defende sem dificuldade. O presidente da Guilda do Escudo começa a rir, e do lado de fora, o vice-capitão se pergunta se tudo que eles podem fazer é ficar de lado observando. Em seguida, a primeira-ministra chega e pergunta onde está Kim e por que eles não entraram. O vice-capitão diz que não podem entrar devido à barreira do Dragão de Fogo. Quando a ministra toca na barreira, ela pensa que essa barreira não foi feita pelo Dragão de Fogo. Rapidamente, ela percebe que isso é coisa da Guilda do Escudo e se pergunta se eles precisam ir tão longe apenas para matar Kim. Dentro da barreira, Park dá outro ataque em Kim. O presidente diz que a presa do Dragão de Luz é a arma mais poderosa do vice-mestre da guilda, obtida em uma dungeon de 7 estrelas, onde mesmo com seu tamanho é leve como uma pena para o usuário. Além disso, é afiado o suficiente para cortar qualquer metal. Um dos membros diz que já ouviu rumores sobre isso, sendo uma arma de categoria mítica a mais alta categoria que o item pode ter. O presidente diz que ele está certo, mas seu peso leve e seu fio cortante não seria o suficiente para garantir uma categoria mítica. Onde a presa do Dragão de Luz é um item místico encantado com incontáveis feitiços, dentre eles o mais famoso é Refletir. Ela pode refletir todos os danos que a lâmina receber para o atacante. Kim diz que agora entende o porquê ele foi ferido pelos seus próprios ataques antes, e que essa arma é bem impressionante. Em seguida, Park decide dar um fim nisso cortando Kim. Porém, mesmo após receber o ataque, Kim apenas pede para Park lhe dar essa arma, pois seria perfeita para seus subordinados. Park não consegue acreditar e pergunta como ele pode continuar de pé depois de perder tanto sangue. Kim diz que apenas tem mais sangue do que a maioria das pessoas. Kim pensa que tudo isso só aconteceu porque o sistema demorou para lhe informar o que estava acontecendo. Park, irritado, parte para cima de Kim novamente. Kim dá outro poderoso soco, porém devido à espada todo o dano é refletido. Mesmo assim, Park não conseguia parar de tremer, pois ele sabia que se um soco daquele o acertar, estará morto. Kim diz que como esperado, seus ataques realmente doem, mas decide ver o quanto essa espada consegue refletir. Um pouco mais ao lado, o Dragão de Fogo estava tentando destruir a barreira, e os membros da guilda ficam assustados. No entanto, o diretor diz que não há necessidade de pânico, afirmando que não é algo fácil de quebrar a barreira de uma dungeon de 8 estrelas por dentro. E essa é a razão pela qual eles não têm dungeon de alto rank se rompendo com frequência, e mesmo se for um Dragão de Fogo, eles ainda têm tempo até que a dungeon se rompa. O presidente pensa que mesmo com isso que acabou de dizer, ele sabia que a barreira da dungeon estava ficando mais fraca e não admira que seja um monstro boss de 8 estrelas. Ele sabia que precisava ficar atento, pois talvez precise usar a pedra do dia mais cedo do que havia planejado. Ele diz que espera que o vice-mestre acabe com ele antes que esse momento chegue. Kang pergunta acabar com quem, e o presidente pergunta se ele não estava ouvindo, que era para acabar com Kim. E para a surpresa da Guilda do Escudo, era a pessoa que estava junto com Kim, e rapidamente eles vão atrás dele. Kim continuava socando a espada mesmo que o dano fosse refletido. Park fala que não se admira que digam que os idiotas morrem cedo, e estava confiante pois nenhum ataque físico poderia evitar de ser refletido. E por mais forte que Kim fosse, mais dano ele acabava recebendo. Ele já tinha vencido a batalha, já que seu oponente usava apenas ataques físicos, tudo devido à arma de grau mítico. Park diz para Kim desistir logo, pois ele não tinha chance de vencer, mas mesmo assim Kim continuava socando sem parar. Park não consegue acreditar, pois suas pernas estavam começando a fraquejar. Ao lado de fora, a primeira-ministra sabia que os tremores que estava sentindo não eram do Dragão de Fogo, mas sim de Kim.
Ela se pergunta se a barreira da Guilda do Escudo deveria derrubá-la à força, mas logo em seguida um dos funcionários diz para ela não fazer isso, explicando que entende os sentimentos dela. No entanto, atualmente ela é a comandante suprema da Coreia do Sul e se participar da batalha agora e deixar o posto, a incursão certamente falhará. Onde mesmo com os rankings top 100 ao lado deles, isso seria o fim da nação. Irritada, ela concorda que já sabe. Pouco tempo depois, Park se pergunta se Kim finalmente parou. Ao lado deles, tudo estava destruído devido aos impactos dos socos de Kim. Mas Kim diz para Park continuar bloqueando e assim Kim decide continuar. Park, bastante assustado, diz para ele esperar e com o soco de Kim a espada começa a ser destruída. E os ataques de Kim começam a acertar Park. E em seguida, finalmente a espada é quebrada e Kim acerta um golpe direto dizimando Park. Após isso, Kang diz que Kim venceu e os membros da guilda não conseguem acreditar. Kim fica um pouco triste porque a espada quebrou. O presidente não consegue acreditar no que está vendo, pois o vice-mestre da guilda, Park, é alguém realmente forte e faz parte do top 3 da Coreia do Sul. E com isso, ninguém pensaria que ele seria o perdedor dessa batalha. A Guilda do Escudo cometeu inúmeros atos que ultrapassavam o senso comum devido a uma certa precondição, sua força. No entanto, toda a lógica foi colapsada agora, graças a apenas um único jogador. Os membros da guilda perguntam ao diretor o que vão fazer agora. O plano da Guilda do Escudo era despertar o Dragão de Fogo para atrair Kim e fazer com que o vice-mestre Park o matasse e finalmente usar a Pedra do Dia para selar o dragão. O mundo honraria Kim como um herói que morreu tentando parar o Dragão de Fogo sozinho, mas heróis mortos sempre são esquecidos. A primeira-ministra e o governo não teriam provas que ligassem a Guilda do Escudo à morte de Kim, e sem ele, o sistema de defesa metropolitana do governo seria arruinado. Enquanto isso, a Guilda do Escudo seria aclamada pelas pessoas como os heróis que selaram o Dragão de Fogo. Pelo menos era isso que o plano pretendia. Sem escolhas, o presidente diz para voltarem usando suas pedras de retorno. Um cara pergunta se não vão usar a Pedra do Dia, pois sem isso o Dragão de Fogo quebraria a barreira da dungeon. O diretor explica que mesmo que os top 100 rankings da Coreia do Sul sejam convocados, a raid tem uma baixa chance de sucesso. Além disso, muitos top rankings são membros da Guilda do Escudo, e se o Ordinária não participar da raid, seria quase impossível. Ele diz que vão retornar durante o clímax da batalha e usar a Pedra do Dia no momento decisivo. Ele diz que é diferente do plano original, mas os resultados são similares. E assim, eles serão os heróis que defenderam o país do Dragão de Fogo, e uma vez que isso aconteça, nem a primeira-ministra será capaz de os condenar, mesmo que saiba a verdade. Assim, ele diz para irem. Um dos membros pergunta sobre o vice-mestre e o diretor diz apenas para deixá-lo, mas ele insiste que ele ainda é o vice-mestre da guilda. O diretor diz que se for assim, ele poderia ir lá embaixo e tentar salvá-lo daquele monstro sozinho. Em seguida, todos usam a pedra de retorno. Kang pergunta se Kim não vai atrás deles, mas ele diz para esquecer por ter algo mais urgente para eles lidarem. Uma mulher do lado de fora diz que o dano à barreira está em 89% e em 5 minutos a quebra de dungeon irá acontecer. Um homem diz para a primeira-ministra iniciar o ataque e em seguida a primeira barreira que bloqueava a visão de quem estava do lado de fora é quebrada. A ministra percebe que a Guilda do Escudo removeu a barreira deles e acredita que eles devem ter conseguido o objetivo, mataram Kim. Os repórteres dizem que há uma pessoa dentro da barreira e, para a surpresa dela, Kim estava lá. Além disso, um dos repórteres fala que uma pessoa caída no chão é o vice-mestre da Guilda do Escudo. Ela não consegue acreditar pois ele conseguiu derrotar Park. Ela se pergunta se Kim é tão poderoso assim. A ministra pergunta se há alguma forma de chegar até ele, pois precisam tirar Kim de lá imediatamente. A funcionária diz que está tentando contatá-lo, mas a interferência das ondas de rádio da dungeon está atrapalhando. Em seguida, o dragão lança outro ataque e o dano à barreira sobe para 97%. A ministra pensa que eles precisam atrasar isso de alguma forma, pois o dragão de fogo não pode ser vencido e o futuro da nação está em risco. No entanto, ela sabe que ainda não estão prontos, pois apenas 30 deles chegaram, e mesmo se fosse possível ter os 100 ranks em um único local, isso seria difícil. Em seguida, o funcionário diz que conseguiram um jeito de conectar, e rapidamente ela liga e pergunta quem é, e é Kang quem estava falando com ela. Ela pede para colocar Kim na linha. A ministra pergunta como Kim está se sentindo, e ele responde que está tranquilo de alguma forma. Ele pergunta o que deve fazer, e sem escolhas, a ministra pede para conseguir tempo, pede para que ele arranje algum tempo. Ela sabe que está praticamente pedindo para que ele se sacrifique por todos, é uma sentença de morte. Kim apenas diz que entendeu e desliga. O repórter fala que os homens dentro do covil do dragão de fogo estão avançando mais para dentro, indo diretamente para o dragão, de acordo com a direção deles. Um homem pergunta à ministra quem era aquele homem para mandá-lo ir tão fundo sem suporte. Ele questiona caso as coisas deem errado, ele irá assumir a responsabilidade.
A ministra, irritada, manda ele calar a boca, explicando que aquela pessoa era o futuro e esperança da Coreia do Sul. E agora, ela ordenou o futuro deles e a única esperança para se sacrificar por todos eles. Kim, ao chegar perto do dragão, ativa seu poder. O sistema avisa que sua saúde está abaixo de 8% e recomenda o descanso. Kim pensa que também quer descansar. O sistema avisa que sua saúde está diminuindo constantemente devido ao sangramento e ele deveria descansar, mas ele diz que ainda não pode. O sistema pergunta por que não pode, onde ele poderia facilmente escapar sem precisar lutar. Ele diz que não pode, pois se fugir tudo será destruído e isso colocaria sua mãe em perigo. O sistema pede desculpas. Kang pergunta se eles vão lutar contra aquilo, e Kim concorda, dizendo que precisam lutar. Kang diz que essa criatura é super poderosa e pergunta como eles vão vencer. Logo em seguida, o dragão lança um ataque neles. A mulher do lado de fora diz que detectaram uma explosão dentro da barreira, acreditando ser o sopro do dragão de fogo. Por sorte, a barreira ainda não quebrou, mas as chamas estão muito fortes e eles perderam a visão do campo de batalha. Kang conseguiu proteger os dois com seu poder e diz que foi por pouco. Kim comenta que havia percebido antes, mas essa habilidade é realmente interessante. E antes que Kang consiga explicar, o dragão acerta um ataque nele. Kim diz que ele foi interrompido na metade novamente, e agora Kim diz que são apenas eles dois. O dragão rapidamente vai para cima de Kim, mas ele consegue segurar a enorme cauda do monstro. No entanto, devido ao sangramento, sua saúde cai para 7%. Em seguida, Kim vai para cima do dragão dando um soco no rosto e o lançando para longe. E sua saúde cai para 4%. O sistema informa que os impactos dos ataques de Kim estão reduzindo sua saúde. Kim tenta ir para cima novamente, mas o dragão lança um sopro. Kim sabia que isso era muito ruim e ele fez o certo a desviar, pois o sopro de um dragão de 8 estrelas estava tão quente que era capaz de derreter aço. E sua habilidade de resistência não era o suficiente para garantir sua segurança contra essas chamas. E sem o suporte de Kang, Kim não tinha escolha a não ser evitar o sopro, pois era um ataque fatal que poderia matá-lo devido à sua saúde baixa. No entanto, o sopro vai diretamente na barreira que já estava no limite e as chances do sopro destruí-la eram altas. A ministra fala para todos fugirem, mas para a sorte de todos, Kang decide bloquear o ataque. A ministra pergunta quem é esse cara, e Kang, usando tudo que tinha, consegue segurar o sopro. Kim fica feliz e diz que ele fez um bom trabalho para o novato, e agora ele decide acabar com isso. O dragão, irritado, começa a canalizar uma enorme bola de fogo. Neste momento, Kim também decide ir com tudo que tem, indo para cima da criatura. E antes que o dragão termine a bola de fogo, Kim, com sua força imensa, perfura o peito do monstro passando por dentro, e assim o chefe da dungeon é derrotado. E como os atributos estavam no máximo, os bônus foram convertidos em pontos. Além disso, ele recebe a habilidade única, o primeiro matador de dragões, com efeito de 50% de dano adicional contra monstros draconianos. O sistema avisa que sua saúde está abaixo de 3%. Kim diz que já sabe e pede para o sistema calar a boca. Kang, bastante animado, pergunta se Kim viu ele bloqueando o ataque do dragão de fogo. O corpo do dragão, em específico seu coração de dragão, é um enorme maço de energia. No entanto, o dragão foi morto por Kim antes que esgotasse sua massiva quantidade de energia. Com isso, o excesso de energia restante no corpo dele resulta em uma queima até uma enorme explosão. Do lado de fora da barreira, a mulher fala que está detectando a energia do dragão de fogo e era a maior quantidade de energia já medida desde o despertar. A ministra pergunta o que está acontecendo lá dentro. Em seguida, o funcionário diz que todos os hackers chegaram, exceto os afiliados à Guilda do Escudo. Além disso, as tropas estão posicionadas para fornecer suporte. Sem escolhas, ela decide que chegou a hora de destruir a barreira, mas antes que possa tocá-la, ela começa a se desfazer. E em seguida, começa a cair cinzas. A ministra vai rapidamente para onde Kim estava lutando, pedindo muito para que ele ainda esteja vivo. Ao chegar ao local, ela começa a chamar por Kim e Kang aparece. Ela pergunta onde está Kim, e Kang aponta na direção dele. Ela fica muito feliz por ele ainda estar vivo, e se aproxima dele e fala que ele fez um bom trabalho. Na sede da Guilda do Escudo, um funcionário fala ao diretor que o time de reconhecimento no covil do Dragão de Fogo reportou, mas antes dele terminar de falar, o diretor diz que já sabe dos detalhes. O funcionário pergunta o que eles vão fazer agora, mas o diretor não diz nada e começa a sair. Em outro local, o noticiário informa que o governo sul-coreano anunciou oficialmente que o covil do Dragão de Fogo, uma dungeon de 8 estrelas, foi limpa, e foi revelado que foi limpa por um único agente enviado pelo Departamento de Defesa. Em seguida, o repórter diz que recebeu mais informações, onde o vice-mestre da Guilda do Escudo, o Imperador da Espada Park e sua comitiva foram presos. A Guilda do Escudo cometeu o terrível crime de causar a recente crise com o Dragão de Fogo. Todos os membros da guilda envolvidos no crime foram acusados de traição e serão severamente punidos. No entanto, o principal acusado neste incidente, o diretor da Guilda do Escudo, encontra-se foragido sendo procurado pelo governo. E o governo decidiu que a crise do Dragão de Fogo foi completamente resolvida.
Durante uma entrevista com a primeira-ministra, um repórter pede para que ela explique as origens dos recentes eventos em detalhes. Ela fala que já acredita que todos já estão atualizados sobre os detalhes, pois foram anunciados ao público. Ela acredita que as pessoas estão mais curiosas sobre um certo indivíduo, então ela decide apresentá-lo, o capitão do time de gerenciamento de dungeons especiais, Kim Ki-bong. Kim, bastante nervoso, diz que é um prazer conhecê-los. Após esses eventos, a tenente se encontra com ele e diz que ele fez um ótimo trabalho. Ela pergunta se seria a primeira vez dele naquele lugar, e Kim confirma. Ele pergunta quem seriam aquelas pessoas atrás dela, e ela responde que ele é o herói que salvou o país, e as pessoas geralmente têm um grande interesse em heróis. Ela também menciona que Kang é um herói, e ouviu falar que ele até já tem um fã-clube. Kim questiona a razão pela qual ele veio a esse lugar, e a tenente explica que se trata da sua avaliação física. Na época do seu alistamento, não havia equipamento apropriado para realizar a avaliação dele, então seus resultados não estão na base de dados do quartel-general. Na verdade, quando Kim entrou no exército, devido à falta de equipamentos adequados que pudessem medir suas habilidades corretamente, ele não pôde fazer a avaliação oficial. Por conta disso, Kim não possuía um ranking no banco de dados e podia permanecer relativamente fora do radar público até recentemente. Mas ela pensa que se o ranking de Kim tivesse sido determinado e lançado no banco de dados, a guilda do escudo não teria causado tanta confusão. Kim pergunta se pode iniciar a avaliação agora, e a tenente explica que estão aguardando pela anfitriã do dia. Em seguida, ela chega e se apresenta como Yui. Ela expressa sua felicidade por finalmente conhecer Kim e começa a fazer uma transmissão ao vivo para mostrar a avaliação de Kim. A tenente explica que eles não poderiam ter uma avaliação precisa de Kim com os equipamentos antigos, então tiveram que desenvolver novos e melhores equipamentos. Ela diz que primeiro vão testar sua força de aperto. A máquina antiga original podia suportar o nível de força de um rank A, mas agora consegue suportar o de rank S. Yui decide testar primeiro, e após usar toda a força que tem, a tenente informa que já tem os resultados. Ela espera que seja um rank alto, pois todos estavam assistindo ela, e a tenente diz que ela conseguiu o mesmo rank de antes, que é o de rank A. Yui fica bastante feliz. E agora é a vez de Kim. Ela pede para ele apertar o mais forte que puder para obter um resultado preciso. Kim pergunta se ela tem certeza disso, e ela o tranquiliza explicando que o equipamento foi feito com material especialmente desenvolvido para não quebrar. Ela menciona que a primeira-ministra testou pessoalmente. No entanto, antes dela terminar de falar, Kim quebra o equipamento sem dificuldade, surpreendendo a todos que estavam assistindo a transmissão ao vivo. E isso foi apenas o começo. A máquina gigante de socos, criada para avaliações de ataque físico, não conseguiram suportar o soco de Kim e foi totalmente destruída. A bola de cristal usada para medir o poder mágico se estilhaçou quando Kim a sobrecarregou. Kang estava muito triste porque não conseguiu testar nada. Kim pede desculpa por tudo e sem escolhas ele decide ir para a entrevista. Kim inicia sua apresentação e menciona que tem 30 anos. Yui pergunta como ele ficou tão forte e por que decidiu trabalhar para o governo. Ela questiona se é devido ao salário alto, mas Kim esclarece que não está usando seu poder para servir ao governo por causa do salário. Tudo é motivado pela vingança e pelo desejo de proteger sua mãe. Ele menciona que faz isso por causa da sua família e começa a contar sua história, com suas palavras sendo transmitidas lentamente pelo microfone em sua mão, emocionando a todos que ouvem sua história. Yui começa a chorar muito, pois, assim como Kim, também perdeu alguém amado para um monstro. Pouco tempo depois, a gravação é finalizada. Kang estava triste, pois não conseguiu fazer nada. Kim pergunta se eles terminaram tudo. A tenente pensa que não foi ela quem planejou a agenda dele, então é um pouco complicado dizer a ele que ainda há algo faltando. Assim, ela diz que sobre a agenda restante, ele deveria ouvir a senhorita Yui em vez dela. Kim fala que se este é o fim de suas tarefas, gostaria de não fazer isso novamente, onde ele diz que prefere lidar com a dungeon ao invés de desperdiçar seu tempo com esse tipo de coisa. A tenente diz que mesmo assim, a próxima atividade irá ajudá-lo. Kim questiona se ela tem certeza disso. Ela pergunta se não havia prometido ajudá-lo com sua vingança, pois isso ajudaria a destruir todos esses monstros e dungeons. Essas foram as palavras que ela usou para recrutá-lo precisamente. Ele pensou que eram apenas palavras vazias usadas para convencê-lo. Ela fala que tem trabalhado para atingir esse objetivo, assim que pede para ela contar os detalhes de sua próxima tarefa, e em seguida eles vão para um laboratório. A tenente fala que existem muitos aspectos relacionados a dungeons que não consegue explicar com a física contemporânea, mas de repente eles conseguiram entender mais e mais detalhes, e para entender um certo fenômeno de forma satisfatória precisam primeiro compreender a energia. Kim pergunta o que seria essa energia. Ela fala que pesquisaram de onde vem a energia das dungeons e como preservar essa energia, e se algo poder controlar a energia, muito provável que será capaz de controlar a dungeon, e com isso finalmente eles terão uma pequena solução. Kim pergunta se já podem controlar as dungeons. Ela fala que ainda não chegaram a esse ponto, o sistema informa que aquilo em frente a eles era um fragmento de uma pedra do dia. A tenente pergunta se ele já ouviu falar das pedras do dia, e ele responde que já tinha ouvido falar delas antes.
Ela fala que a senhorita Yui irá lhe repassar os detalhes, mas há uma grande chance de que a dungeon que ela e a senhorita irão explorar contém uma pedra do dia. Kim estava bastante surpreso, pois mesmo depois de limpar incontáveis dungeons e subjugar toneladas de bosses, ele havia cruzado apenas com uma pedra do dia. A Tenente fala que graças ao resto do dragão de fogo que ele derrotou recentemente, eles foram capazes de fazer previsões com certo alcance e acreditam que a pedra do dia possa ser um item que ajude a controlar as dungeons. Kim perguntou por que ele precisa explorar a dungeon com a senhorita Yui, onde ele poderia ir lá e trazer a pedra sozinho. Ela disse que essa dungeon só será ativada se 3 jogadores de rank A entrarem juntos, e como não é uma situação de emergência, não há muitos jogadores que possam ser recrutados. E se envolvesse uma guilda grande nessa operação, poderia haver vazamento de informações. Kim fala que isso quer dizer que ela é confiável o suficiente para ir junto com ele, e a Tenente confirma. O terceiro membro dessa missão tem fortes laços com a primeira-ministra. A primeira-ministra e seu associado são completamente confiáveis, e é por isso que a primeira-ministra deu permissão à senhorita Yui para continuar usando seu canal. Em seguida, a Tenente fala que é melhor ter uma conversa com todos juntos. Após esses eventos, Kang fala que quer ir junto, mas Kim diz que não pode pois apenas 3 jogadores podem entrar. Pouco tempo depois, Yu chega junto com outro membro. Ele se apresenta como mestre da guilda, o Arang, chamado Yubin. Ele foi um dos primeiros a despertar 10 anos atrás, quando a dungeon apareceu pela primeira vez, e de acordo com a primeira-ministra, ele foi um dos que lutou contra os monstros na República da Coreia e se tornou um dos heróis que salvaram o país. Em seguida, Kim também se apresenta. A dungeon que eles vão explorar é de 6 estrelas, chamada Câmara da Mariposa. Antes, a Tenente diz que ele deveria ser aquele a recuperar a Pedra do Dia. Ela confia na senhorita Yui e também no Sr. Yubin, mas mesmo assim ela diz para ele recuperar a Pedra do Dia não importa o que. Kim pensa que na verdade seria melhor recuperar a Pedra do Dia sozinho, mas como não é possível tem que ser desse jeito. Assim, ele diz que já podem entrar. Kim pede a Kang para voltar ao quartel-general e se algo acontecer enquanto ele estiver ausente que resolva junto com o vice-capitão. Em seguida, eles entram na dungeon e Kim pergunta se pode iniciar a raid oficialmente. Eles dois confirmam e assim começam a adentrar a floresta. Pouco tempo depois, Yubin fala que está estranho. Yui pergunta do que ele está falando e Yubin diz que eles estão na pior dungeon por um bom tempo, mas nenhum monstro apareceu ainda. Ela pergunta se não é algo bom que nenhum monstro tenha aparecido, pois tudo o que ela precisa fazer é filmar os derrotando boss, então monstros normais são inúteis. Yubin fala que não é isso que queria dizer, onde falando de forma geral, dentro de uma câmara de mariposa há muitos monstros voadores que deveriam ser encontrados desde o início, e como eles estão praticamente no meio da dungeon, não há nenhum monstro à vista. Yui pergunta o que tem de errado com isso, onde além disso, eles têm um herói que limpa uma dungeon de 8 estrelas com eles, então não deveriam se preocupar. Yubin fala que ela tem um ponto, assim ela diz para continuar com a jornada. Após caminharem um pouco, Kim percebe que apesar de terem entrado na dungeon de manhã, não parece ter passado muito tempo, mas já estava escuro. Yui fala que o sol se põe mais rapidamente na câmara da mariposa e a noite é mais escura também, então será mais difícil viajar. Yubin fala que geralmente leva 3 dias para limpar uma câmara de mariposa a pé, então eles deveriam acampar durante a noite e continuar o avanço pela manhã. Yui fala que como a dungeon é tão vasta e a noite cai mais rapidamente dentro da câmara da mariposa, levará muito mais tempo para ser limpa do que uma dungeon comum. Kim percebe que de acordo com o que Yui tinha falado, ele pode ver o céu escurecendo, e diferente de um céu cheio de estrelas e a lua, neste lugar estava completamente vazio. A noite era literalmente escura como breu. Enquanto isso, no quartel-general, o vice-capitão fala que desde que o capitão se juntou ao time deles, eles estiveram muito ocupados limpando dungeons. Mas ele acredita que pelo menos não teriam nenhuma quebra de dungeon na área metropolitana, o que era tranquilizador. No entanto, logo em seguida, um dos membros informa que houve uma quebra de dungeon na cidade. O vice-capitão pergunta o que vão fazer e fica bastante assustado pois eles não têm que ir no time, e sem o capitão eles sabem que são fracos. O seu companheiro fala que vai reunir o restante do time, pois eles são soldados e é dever deles proteger a nação. Mas em seguida o vice-capitão tem uma ideia e fala para reunir todos os membros do time, onde isso era apenas uma especulação, mas ainda pode ter uma esperança. Após isso ele vai se encontrar com Kang, mas se questiona como deveria chamá-lo após tudo o que fez com ele. Ele sabe que Kang é forte demais para ser chamado de novato. Seu companheiro o chama de novato rapidamente, e ao ver que seu parceiro o chamou de novato sem hesitar, ele se questiona o que acontecerá se Kang se zangar. Kang pergunta do que eles precisam. O membro da equipe fala que eles têm um trabalho a fazer e pergunta se ele não ouviu a sirene. O vice-capitão fica aliviado por esse cara não surtar, porém Kang fala que não está com vontade porque Kim não estava junto. O vice-capitão sabia que lutar contra a quebra de dungeons é uma batalha contra o tempo, e se não conseguirem trazê-lo com eles nesse momento, as consequências podem ser desastrosas. O vice-capitão fala que se ele conseguir limpar essa dungeon, é provável que o Capitão Kim elogie ele. Seu parceiro fala que não acredita que ele seja um idiota, com isso diz que isso não vai enrolar ele, mas para a surpresa deles, Kang diz que vai ajudar. Voltando para Kim, ele pede para o sistema localizar os monstros.
O sistema começa a buscar monstros em um raio de 3 km, mas para sua surpresa, o sistema informa que não encontrou nenhum monstro. Kim acha isso bastante estranho, assim ele diz para os outros que não tinham monstros em um raio de 3 km e que deveriam acelerar o passo. Yubin pergunta como ele sabe disso e Kim fala que apenas sabe. Yubin fica surpreso e pensa que um jogador de classe SS que limpou uma dungeon de 8 estrelas pode sentir a presença de monstros em uma área tão grande. Yui fala que então eles devem acelerar o passo e correr com essa raid. Pouco tempo depois, Kim pensa que se continuarem correndo nesse ritmo não vai conseguir terminar sua tarefa rapidamente. Assim, ele ativa seu modo despertado e vai rapidamente na frente, pois ele precisa recuperar a Pedra do Dia. Yubin pergunta se isso era um voo mágico, mas Yui diz que não é e que ela não sentiu nenhuma magia sendo ativada. Yubin se questiona se isso não é magia ou o que seria. Um pouco mais à frente, Kim pede para localizar a Pedra do Dia. Após analisar o terreno, o sistema consegue encontrar onde a Pedra do Dia estava e Kim vai rapidamente até ela. Ao chegar, ele finalmente encontra a Pedra do Dia. No entanto, quando ele começa a se aproximar, uma forte energia aparece. O sistema rapidamente informa para ele ter cuidado, pois monstros têm aparecido mais de 100 deles. Logo em seguida, eles vão rapidamente atacar Kim. Yui e Yubin estavam abaixo e eles se perguntam o que estava acontecendo e começam a correr rapidamente. Yui fala que o sol vai se pôr antes deles atingirem o topo se continuarem nessa velocidade. Ele pergunta se ela tem outra ideia em mente e ela fala que isso é um pouco extremo, mas tem uma forma, já que não havia nenhum monstro por perto. Em seguida, ela ativa seu escudo elástico e usando uma bola de fogo, ela os joga para cima. Ao chegarem, para a surpresa deles, que já tinha eliminado todos os monstros. Yubin pensa que mal se passaram 5 minutos desde que ele chegou ao topo, mas mesmo assim que matou todos esses monstros em tão pouco tempo sozinho. Yui pergunta se está tudo bem e ele diz que está bem e pergunta se devem continuar. Para a surpresa deles, ao se aproximarem da Pedra do Dia, eles se deparam com uma barreira. Yui fala que é a primeira vez que vê algo assim, e Yubin também diz que é a primeira vez que vê isso. Ela fala para eles recuarem, pois iria tentar destruir essa barreira, mas antes que ela consiga usar suas habilidades, Kim destrói a barreira com um soco e fala para eles continuarem. Ao chegarem perto da pedra, o sistema pergunta se ele gostaria de absorver a Pedra do Dia, mas Kim nega pois precisa analisá-la primeiro. No entanto, quando Kim toca na pedra, ele sente uma forte energia e se pergunta o que está acontecendo. Após isso, eles são engolidos por uma energia escura. No local da quebra da dungeon, a equipe especial chegou. O vice-capitão pergunta qual era a situação, pois tinha certeza de que tinham limpado todas as dungeons previstas para aparecer no futuro próximo. O tenente-coronel também fala que tem certeza disso, mas eles receberam um relatório de que dungeons estavam se comportando de forma estranha recentemente, mas não sabe se essa situação está relacionada. O vice-capitão também fala que leu esse relatório, que mencionou que as previsões das dungeons estavam erradas nos últimos dias. Ele pensou que fosse apenas um erro de código, mas vendo essa situação parecida em primeira mão é algo preocupante. O tenente-coronel pergunta onde estava Kim, e o vice-capitão fala que ele estava em outra missão sob as ordens da primeira-ministra. O tenente-coronel fala que isso é uma péssima notícia e espera que tenham munição suficiente. O vice-capitão fala que o capitão não está junto, mas eles ainda têm outro jeito de vencer isso. O tenente-coronel fala que a vida dos cidadãos estão em risco e pergunta se ele tem certeza do que acabou de dizer. O vice-capitão fala que confirma tudo o que disse, e com isso o tenente-coronel fala para proceder com seu plano. O vice-capitão pensa que dentre as poucas pessoas neste país que poderiam substituir Kim, o único que ele pessoalmente conhece e acredita que possa fazer isso é aquele pirralho. Voltando para a dungeon, Yui acorda e se pergunta onde estava. Ela se questiona se tinha um lugar como esse na Câmara da Mariposa. Mas ela pensa que limpou muitas câmaras da Mariposa até agora e nunca tinha visto nenhuma caverna dentro de uma. Ela se pergunta se isso é por causa daquela pedra. Mas de toda forma, ela se pergunta onde estava todo mundo. Kim se pergunta onde estava. O sistema informa que não havia luz visível o suficiente e com isso a visão noturna é ativada. Kim pergunta ao sistema onde estava. O sistema informa que ele estava na dungeon não ranqueada sem nome. Ele pergunta por que foram trazidos para esse lugar. O sistema diz que parece ter sido por conta da Pedra do Dia, mas não tem certeza disso. Contudo, se ele absorver a Pedra do Dia, será capaz de saber a razão. Kim fala que não pode fazer isso. Kim pensa que estava apenas prestando atenção em recuperar a Pedra do Dia, e por não estar focado, não conseguiu reagir quando foram transportados de repente, e isso acabou virando um grande problema. E tudo o que pode fazer agora é lidar com a situação atual e sair desse lugar o mais rápido possível. Yui continuava explorando essa caverna, mas ela pensa que isso é ruim. Pois como ela achou que não havia nenhum monstro por perto, ela usou muita mana com aquele feitiço das chamas, e agora estava praticamente sem mana. E para piorar, logo em seguida ela se depara com vários monstros. Em outro lugar, Yubin também se encontra com esses monstros. Ele fala que a Câmara da Mariposa deveria supostamente conter apenas monstros do tipo mariposa, mas agora ele estava enfrentando lobos. Com isso, ele tem certeza de que algo ruim estava acontecendo neste lugar. Kim também se encontra com esses monstros, dizendo que eles parecem fofos.
Yui pensa que essa pode ser uma situação que ninguém esperaria, mas ainda pode ser enfrentada, pois ela é uma caçadora de ranquear reconhecida pela nação. Kim dizima essas criaturas sem dificuldade, no entanto, ele pensa que esses cachorros bizarros eram mais resistentes do que ele pensava. Era moleza para ele, mas ele estava preocupado com os outros dois. Com isso, ele pede para o sistema localizar os outros dois. Após fazer a busca, o sistema abre um mapa indicando a localização deles. Yubin estava enfrentando essas criaturas. Ele pensa que já fazia um bom tempo desde a última vez que se deparou com inimigos em um lugar tão escuro assim. Era um pouco difícil localizar os monstros na caverna. Mas todo jogador dos primeiros, que ainda está vivo atualmente, conseguiu sobreviver enfrentando situações muito mais perigosas nos últimos 10 anos. E com suas habilidades, ele começa a dizimar essas criaturas. Ele pensa que Kim não o deixa preocupado, mas estava bastante preocupado com a senhorita Yui, já que ela deve ter utilizado muita mana naquele momento, e uma feiticeira sem mana é uma presa perfeita para os monstros. Com isso, ele precisa se apressar. Ela se pergunta o que deve fazer agora. Ela não tinha como usar ataque mágico naquele momento, e se ela tivesse mana o suficiente, poderia facilmente se focar tanto na defesa quanto no ataque simultaneamente. Mas já que estava praticamente sem mana, tudo o que poderia fazer corretamente agora era usar o escudo para se proteger. Ela se pergunta se deve arriscar, pois acredita que Kim ou Seo Yubin deve vir resgatá-la. No entanto, se sua mana se esgotar antes deles chegarem, ela será morta instantaneamente sem nenhuma chance de contra-atacar. E como seus fãs estavam assistindo, ela decide que vai mostrar para eles, vai mostrar a eles como sobreviveu por conta própria. A vitória nunca era algo garantido quando humanos lutavam contra os monstros. Yui foi uma dessas pessoas corajosas combatentes que lutou apesar do risco de perder a vida. Assim, ela desativa o escudo e se foca no ataque. E usando suas magias e o restante de mana que possui, ela elimina esses monstros. Mas como ela usou toda a sua mana, estava começando a se sentir tonta e além disso seu braço estava latejando. Ela pensa que deveria ter evitado totalmente aquele ataque do lobo. Ela espera que os outros estejam a salvo, mas o que ela não esperava é que um dos monstros ainda estava vivo e vem na direção dela. Por sorte, Yubin consegue chegar a tempo para salvá-la. Após isso, ela toma uma poção de mana e consegue se recuperar um pouco. Ela fala que essa caverna é bem estranha, onde ela diz que aqueles lobos mutantes feios que atacaram eles, aqueles sintomas apenas aparecem em monstros que foram infectados pela mariposa. No entanto, lobos não aparecem em câmeras da mariposa normalmente, e não existe caverna como essas também. Em seguida, eles escutam um grande barulho, e Yubin fala para eles se apressarem. Ele fala que isso é o mesmo que as outras dungeons, então eles deveriam ser capazes de voltar depois de derrotar o boss. E Yui fala que isso é verdade, eles têm que encontrar o boss e eliminá-lo. E ao chegarem, para a surpresa deles, eles se encontram com monstros bizarros. Yui pensa que já viu incontáveis monstros até agora, mas nunca algo parecido com isso. Onde existem monstros que lembram humanos, contudo se parecem com humanos apenas por fora. Enquanto que esses à frente deles parecem como se fossem metade humanos, metade monstros. E Yubin pensa que nunca chegou a ver monstros desagradáveis e nojentos como esses em toda sua vida. E para a surpresa deles, essa criatura consegue falar, dizendo que pode sentir o cheiro de humano próximo. Yubin pensa que isso não parece coreano, mas com certeza já ouviu essa língua antes. Em seguida, esse monstro encontra eles e os ataca rapidamente. Eles conseguem desviar a tempo e decidem lutar. Yubin percebe que esse monstro possui várias cicatrizes e pontos cirúrgicos. Com isso, ele tem certeza agora de que não era um corpo genuíno de um monstro, era artificial. Ele pergunta a Yui quanto de mana restou, ela diz que pode lançar mais 5 feitiços. Yubin fala que isso é mais do que o suficiente e vai para cima do monstro. No entanto, sua espada não consegue ferir esse monstro e a criatura pergunta o que ele estava fazendo. Quando o monstro vai acertar Yubin, Yui usa o feitiço e o prende. Yubin agradece, pois se não fosse por ela, estaria morto agora. Ele fala que esse monstro não será fácil de lidar, e para piorar tem mais dois com ele, mas aparentam estar estranhamente focados na conversa deles. Yubin pensa que se aqueles dois se juntarem à batalha, as coisas ficarão complicadas para eles, com isso eles teriam que terminar antes que isso ocorra, uma vitória rápida e efetiva. Yubin pergunta se Yui pode bufá-lo com sua mana restante. E assim, ela usa vários encantamentos para fortalecer Yubin e ele vai com tudo para cima desse monstro. Yui fica impressionada pois ele estava superando o monstro, e não é à toa que ele é chamado de o mais forte. Normalmente ele não seria capaz de cortar a pele do monstro, mas agora era possível devido ao buff. No entanto, Yubin logo começa a ter dúvidas. O monstro, metade humano e metade monstro, estava sangrando na cor vermelha. Ele tinha cortado inúmeros monstros até aquele dia, mas nunca havia visto um monstro que assemelhasse aos humanos e sangrasse na cor vermelha. Tendo percebido esse acontecimento bizarro, Yubin começa a se perguntar se ele realmente estava cortando um monstro agora. E em seguida, ele elimina essa criatura. Yui ainda estava impressionada por eles terem conseguido vencer essa batalha. Porém, logo em seguida, Yui avisa Yubin que outros dois monstros iriam atacá-lo. Por sorte, Yubin consegue desviar a tempo.
Ele pergunta a Yui quanto de mana ela ainda possui. Ela diz que já usou todos os buffs e com isso só consegue usar feitiços simples, uma ou duas vezes no máximo. E o Bin percebe que isso é muito ruim e que ele teria que matar esses dois antes que os buffs dela acabem, não importa o que, e assim ele vai para cima desses monstros. Enquanto isso, onde Kim estava, o sistema informa que outra batalha estava acontecendo na dungeon. Kim pergunta quanto tempo até ele chegar lá, e o sistema informa que ele vai alcançá-los em 30 minutos se tomar a rota mais curta a pé. Kim diz que isso é bem longe e o sistema informa que devido à estrutura da caverna ele não pode voar pelo ar. Ele diz que parando para pensar nisso está tudo bem contanto que ele não voe pelo ar, e assim ele ativa seu modo despertado e vai quebrando as paredes da caverna. Yubin ainda estava na batalha, porém em uma situação complicada, e Yui não tinha quase mais nada de mana para suporte. Enquanto Kim ia rapidamente pelas paredes, o sistema informa que em 1 minuto ele chegará. Na quebra da dungeon na cidade, Kang estava lutando contra os monstros. Voltando para Yubin, usando sua força restante, ele ainda continuava lutando e consegue eliminar outro monstro, mas sua força estava se esgotando. Yui fala que isso lembra os bons velhos tempos, e Yubin confirma. No entanto, eles vão ter que matar todos eles para poderem conversar livremente. Um dos monstros fala que eles são mais fortes do que todos os humanos que enfrentaram até agora. Contudo, nenhum único humano sobreviveu para contar a história depois de enfrentá-los. E depois que aquela coisa foi transplantada neles, eles renasceram como seres imortais, se chamando de novos humanos. E o Ben se pergunta do que ele estava falando, e o monstro fala que vai mostrar para eles o poder esmagador dos novos humanos. E Yui não conseguia acreditar no que estava vendo, pois essa criatura absorveu os corpos dos outros dois monstros mortos, ficando enorme. E o Ben se questiona se isso é uma fusão de 3 partes ou se era algum tipo de robô ou algo assim. Yui fala que isso vai ser uma grande pedra no caminho. Ela pensa que estava quase sem mana e Yubin pensa que praticamente não tinha mais força. Ele sabia que esse era o pior cenário possível, pois era como se eles tivessem que enfrentar 3 monstros ao mesmo tempo. Entretanto, eles são veteranos que sobreviveram a incontáveis campos de batalhas, ao lado de outros heróis contra terríveis inimigos. Assim, ele fala para Secret Yui que não está sendo razoável, mas pede para conservar o máximo de mana possível e usar suas habilidades de buff nele mais uma vez. Ela diz que tem mana suficiente para mais um último feitiço, mas em vez disso vai dividir e dar ele 3 buffs, embora eles sejam efetivos apenas equivalentes a 1/3 do normal. E usando o resto de mana que possui, ela usa os encantamentos para fortalecer Yubin. Ele fala que vai mostrar a força dos primeiros que sobreviveram ao inferno, indo para cima dessa criatura. E Yui percebe que os tremores estavam ficando cada vez mais fortes, e logo em seguida a parede ao lado deles é destruída, onde Kim chega e com apenas um soco ele dizima esse monstro. Eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Após isso, Kim fala que é um alívio ver que eles estavam a salvo. Em seguida, o sistema informa que ele encontrou a energia da Pedra do Dia. Kim fica um pouco confuso, questionando se aquilo que estava com ele não era a Pedra do Dia. O sistema informa que estava tendo erro na análise e assim diz que essa entidade desconhecida carrega a energia da Pedra do Dia. Yui percebe que apesar daquele golpe poderoso, o corpo e seus fragmentos ainda estavam se contorcendo. Yubin fala que vai acabar com isso, mas Kim pede para ele esperar um pouco. Kim pergunta se o sistema pode absorver a energia. O sistema informa que é pequena e impura, mas pode absorver, e uma vez que ele faça, essa entidade será destruída. Assim, Kim fala para absorver. Após isso, o sistema fala que a quantidade de energia é insuficiente para desbloquear uma nova função do sistema. Mas o sistema informa que seria o suficiente se ele lhe permitisse absorver a orbe que ele estava segurando. Kim pensa que esse sistema está se expressando cada vez melhor. O sistema fala que pode sentir o boss da dungeon e um fragmento da energia impura atrás da parede próxima a ele. Yui fala que ainda não encontraram o boss, a mariposa rainha, onde eles precisam matá-la para sair da dungeon. Em seguida, Kim dá um soco na parede. Yui pergunta por que ele destruiu a parede, mas Kim não fala nada e apenas vai andando. Yubin fala para eles seguirem ele, e um pouco mais à frente, para a surpresa deles, eles se deparam com o boss. O sistema fala que pode sentir um fragmento corrompido de uma Pedra do Dia dentro do boss da dungeon. Kim estava surpreso questionando se aquele é o boss da dungeon, que estava na porta da morte. O sistema diz que ele deve absorver a Pedra do Dia dentro do boss para matá-lo e limpar a dungeon, onde o monstro estava atualmente incapacitado e parecia estar pedindo que ele o matasse. Kim pergunta ao sistema se ele consegue ler as emoções dos monstros. O sistema responde que não é capaz de ler exatamente suas mentes, mas consegue sentir suas emoções simples, onde ele conseguia sentir sua raiva e sua tristeza juntamente com medo e resignação. Kim pensa que então os monstros podem sentir emoções, assim como os humanos, e ainda quer que ele o mate. No entanto, não era apenas Kim que estava achando essa situação estranha.
onde o principal alvo deles, a Rainha Mariposa, que deveria estar supostamente na Câmara da Mariposa, estava dentro de uma caverna desconhecida na dungeon, habitada por monstros não identificados. Além disso, estava fatalmente ferida e presa a um enorme ciclo mágico. A suspeita dos caçadores de ranquear se transformaram em certeza quando observaram o monstro. Eles tinham passado por dezenas de câmaras de mariposa em suas carreiras. Então sabia que as coisas não estavam certas. Yui fala que isso é um círculo mágico de restrição, mas nem todos podem ativar um círculo mágico tão grande, o que precisaria da habilidade de um caçador de rank S. E o Bin fala que o mais bizarro é que o monstro estava aberto e tinha levado os órgãos dele, onde se fosse ferimentos normais de batalha, os cortes seriam brutos e irregulares, mas para esse monstro os cortes estavam muito precisos e limpos, como se os órgãos e as partes úteis tivessem sido removidas e o monstro deixado para morrer. Yui fala que ele tem razão e estava pensando exatamente nisso. E o Bin pensa que se eles estiverem corretos, esse lugar é uma dungeon artificial, criada por alguém. E o Bin fala que não consegue acreditar no que estava vendo, querendo dizer que há alguém realizando experimentos em monstros. Kim pensa que o que eles falaram pode estar certo, mas isso não é totalmente inesperado, já que até mesmo a Coreia do Sul estava usando o resto do Dragão de Fogo para realizar experimentos. Com isso, ele sabia que precisavam escapar dessa dungeon antes que algo aconteça com eles. Ao se aproximar desse monstro, Kim fala para o sistema absorvê-lo. Yui percebe que esse era o mesmo fenômeno de antes, e o Bin se pergunta o que seria esse fragmento brilhante. Após absorver o fragmento da Pedra do Dia, o boss é eliminado. Kim fala que vai explicar depois, mas primeiro eles deveriam sair da dungeon. Yui fala que ele está certo e que eles deveriam conversar do lado de fora. Após isso, eles saem da dungeon e, para a surpresa deles, ao lado de fora, eles se deparam com vários soldados. Yui pergunta se aconteceu alguma coisa. Em seguida, a Tenente aparece e eles acabam descobrindo que se passaram 2 meses desde que eles entraram na dungeon. Yui não consegue acreditar, dizendo que uma câmara de mariposa leva no máximo 3 dias para ser limpa. Kim pergunta ao sistema se isso é verdade. O sistema começa a calcular e diz que dentro da dungeon se passaram 71 horas, enquanto 1441 horas se passaram do lado de fora. Kim fica bastante surpreso com isso e se pergunta se há uma diferença no fluxo do tempo, da mesma forma que quando ele estava preso no tutorial. A Tenente fala que eles informaram a primeira-ministra sobre o retorno deles, então ela deveria chegar em breve, mas primeiro eles deveriam retornar ao laboratório. Ao retornarem, com o passar do tempo, a ministra chega e fala que estava feliz por eles estarem a salvos. Após isso, elas assistiram às filmagens que Yui tinha feito para que pudessem ver todos os ocorridos dentro da dungeon. A ministra fala que eles passaram por muitas coisas e que vão contatar com eles em breve novamente, e assim eles poderiam tirar um bom descanso. A ministra fala que a gravação vai permanecer confidencial e Yui fala que está tudo bem. Após eles saírem, Kim fala que recuperou a Pedra do Dia. A ministra fala que ele fez um bom trabalho e se pergunta quais são os limites da força dele, pois parece que ele está sempre quebrando seus limites. Ela fala que com essa Pedra do Dia em posse deles, a humanidade dará mais um passo em direção ao fim deste fenômeno de monstros. Antes de Kim sair, a ministra fala que tem algumas pessoas esperando por ele. Ele se pergunta quem seriam, e ao sair para o lado de fora, ele se encontra com sua equipe e pergunta por que eles estavam tão acabados. Em seguida, o sistema atualiza as informações pessoais deles. Com isso, Kim descobre que todos despertaram como jogadores, mas o sistema informa que estava tendo um erro e com isso atualiza as informações pessoais deles novamente, revelando que estava detectando algum tipo de poder desconhecido que não pertence aos jogadores. E assim, cria uma nova categoria e aqueles que pertencem a essa nova categoria são Kang e todos os outros membros da sua equipe. Kim fica surpreso, questionando se todos eles agora têm o mesmo poder que Kang. Após isso, todos gritam alto, parabenizando o capitão pelo seu retorno. Kim fala que parece que eles passaram por muita coisa durante a sua ausência, e diz que eles fizeram um bom trabalho. Kang fica feliz por Kim elogiá-lo. Kim pergunta o que aconteceu durante esse tempo que ele esteve ausente e o que aconteceu com a roupa deles. O vice-capitão fala que aconteceu muitas coisas com eles. Onde no dia em que o capitão entrou na dungeon, uma quebra de dungeon aconteceu e Kang teve que lutar contra os monstros. O tenente-coronel fala que nunca pensou que haveria outra besta como Kim. O vice-capitão pensa que sabia que o novato era poderoso, mas vendo como ele destruiu os monstros, ele excede em muito as suas expectativas. E se naquele dia o capitão não tivesse parado ele, o vice-capitão acredita que estaria morto agora, e apesar de estar em choque com sua força, ele está aliviado pelo novato ter entrado no time deles, mas também se sentia frustrado por sua própria falta de poder. Ele pensa que não pode ficar de lado desse jeito para sempre, onde ele queria ficar forte, tão forte quanto aquele pirralho. Seu colega pergunta se isso é possível, onde eles nem jogadores são, e mesmo se houvesse uma forma, ele duvida que Kang vá falar para eles. O vice-capitão fala que não podem depender do capitão e do novato para sempre. Com isso, ele fala que não tem nada a perder perguntando a ele, e se ele contar, ótimo, se não, tanto faz.
O seu colega fala que está preocupado que o novato possa ter algum tipo de rancor contra o vice-capitão. O vice-capitão fala para ele não se preocupar, pois irá resolver tudo isso sozinho, e com isso ele pergunta a Kang. Kang questiona se eles querem saber mais sobre o poder que ele tem. O vice-capitão fala que se for possível para humanos comuns como eles ganhar o poder que ele tem e se tornarem fortes, eles estão dispostos a seguir as ordens de Kang. E para a surpresa deles, Kang aceita ensiná-los. Após isso, Kang os leva até o lugar onde ele treinou para ficar forte. O vice-capitão percebe que esse lugar parece uma área selvagem de treinamento do tipo que só veria em filmes históricos sobre artes marciais. O vice-capitão pergunta se Kang treinou embaixo da cachoeira ou comendo algum tipo de erva ou planta estranha, e Kang fala que é isso mesmo. Mesmo ficando surpreso com isso, o vice-capitão fala que estará sob os cuidados dele agora, e assim eles começam a fazer o treinamento de Kang, e dia após dia eles iam fazendo todos os tipos de treinamento até que eles conseguem despertar como jogadores. Kim fica surpreso por eles fazerem isso por 2 meses e ficarem assim. O vice-capitão fala que de agora em diante o capitão pode confiar neles, e Kim fala que sempre confiou neles. Em outro lugar, uma pessoa misteriosa estava vendo as informações de alguns jogadores, e pouco tempo depois 3 pessoas aparecem. Essa pessoa misteriosa fala que isso é lamentável. A bruxa dos olhos de Ebano, uma das pessoas que chegaram, fala que este incidente não fazia parte do plano deles, mas pode corrigir isso imediatamente. A pessoa misteriosa fala que ela deve ir lá e resolver isso, na Coreia do Sul. Em outro lugar, alguns soldados estavam transferindo o corpo do dragão de fogo. O soldado que estava dirigindo fala para seu parceiro não dormir, pois eles estavam em uma missão importante. O seu parceiro fala que como a guilda do escudo acabou agora, ele questiona quem teria coragem suficiente para tentar roubar isso dentro do território coreano. O que estava dirigindo fala para ele não menosprezar os restos de um monstro de 8 estrelas, pois vários países estão fazendo de tudo para apenas dar uma olhada, com isso eles não devem baixar a guarda. Um pouco mais à frente, eles entram em um túnel, e para a surpresa deles, assim que entram, a saída é destruída. Seu companheiro fala que ouviu que os túneis e pontes estão colapsando devido ao aparecimento de portais, mas ele se pergunta por que isso foi acontecer logo agora. Um pouco mais à frente, eles se deparam com um caminhão exatamente como o deles, e ao abrir, eles acabam sendo atacados. Após isso, o caminhão vazio sai do túnel. E o helicóptero que estava sobrevoando acredita ser o que estava com o corpo do dragão, assim fala no rádio que estava tudo bem. O outro caminhão com o corpo é levado para outro lugar. Um pouco mais afastado desse lugar, a primeira-ministra tinha chegado para fazer uma reunião, porém, logo em seguida, ela percebe que todos à sua volta estão sob um feitiço. Ela sabia que magia de encantamento usa uma grande quantidade de mana, mesmo sendo apenas um alvo, portanto, para conseguir lançar em toda essa multidão, isso é trabalho de um feiticeiro altamente habilidoso. Após isso, uma pessoa aparece ao lado dela. A ministra fala que isso não faria sentido a menos que fosse ela, a mestre da guilda do escudo, Yurin. Ela pergunta por que a ministra fez aquilo, se ela queria tanto assim prejudicar a guilda dela. A ministra fala que eles cometeram crimes, e criminosos precisam ser punidos. Yurin começa a rir e pergunta se ela então vai incriminá-la também. A ministra fala que é claro que vai fazer isso, pois se alguém cometeu um crime, essa pessoa será punida e presa, seja ela ou qualquer outro. Yurin fala que ela ainda é arrogante como sempre, e assim diz que então era para ela dar seu melhor, pois não pode se segurar onde sempre quis lutar contra ela. Em seguida, Yurin vai embora e o feitiço é desfeito. Após isso, a ministra fala para cancelar todos os planos futuros e convocar a divisão de segurança agora. Em outro lugar, Kim e os outros estavam eliminando monstros. Kim percebe que seus companheiros realmente mudaram, onde agora eles devem ser capazes de parar a quebra de dungeon de rank baixo sem a sua ajuda. Pouco tempo depois, um deles vem informar que receberam as ordens para se reunir no quartel-general. Kim pergunta o que aconteceu. Seu companheiro fala que um grupo desconhecido de indivíduos roubou os restos do dragão de fogo. Em uma pequena e sem nome construção nos arredores de Seul, no porão desse lugar, a ministra chega. Neste lugar, os generais do Terceiro Exército da República da Coreia e os oficiais do governo responsável pela defesa nacional e segurança, juntamente com o time de gerenciamento de dungeons especiais, estavam todos reunidos. Assim, uma conferência de segurança nacional iria começar. O assunto seria o caso do resto do Dragão de Fogo que foram roubados por um grupo desconhecido e a entrada não autorizada na Coreia da mestra da guilda do escudo que estava no exterior. Um dos oficiais fala que o poder mágico de enganação da mestra da guilda estava tão forte que apenas perceberam que ela tinha entrado pelo aeroporto depois de verificar as câmeras de segurança. A ministra, irritada, fala para o diretor do serviço de inteligência que isso significa que há uma falha na segurança nacional da República da Coreia e como os civis poderão confiar neles desse jeito. A ministra pensa que as habilidades dela melhoraram, onde ela sempre foi habilidosa em enganação, mas não ao ponto de poder controlar um aeroporto inteiro. A ministra pergunta se estão procurando pela localização dos restos do Dragão de Fogo. O general fala que estão analisando as câmeras de segurança nas estradas, mas parece que sabiam onde as câmeras estavam e quebraram antecipadamente. Com isso, ele acredita que será difícil encontrá-los.
A ministra pergunta se as câmeras de segurança são as únicas câmeras na Coreia, onde também tem câmera nos carros que rodam nas ruas e até as câmeras nos celulares das pessoas. O general pede desculpas e a ministra fala que tudo isso é uma grande dor de cabeça. Um dos oficiais pergunta se por agora encontrar os restos do Dragão de Fogo não deveria ser prioridade, pois se isso for exposto, a repercussão será enorme. A ministra pensa que ele tem razão, onde o valor dos restos do Dragão de Fogo é astronômico e, para ser precisa, é praticamente impossível colocar um valor monetário nele. A razão é simplesmente porque nenhuma outra nação ou organização limpou oficialmente uma dungeon de 8 estrelas antes. Com isso, ela fala que o Capitão Kim irá atrás da mestra da Guilda do Escudo com a Agência Nacional de Inteligência e o resto dos membros do time, juntamente com Kang, irão perseguir os restos do dragão com as forças armadas. E assim, ela fala para colocarem isso na cabeça deles. Esses dois incidentes possuem nível de importância na segurança nacional. E logo sem a cooperação das outras guildas, o governo da República da Coreia será a força central e resolverá isso por si só. O oficial pergunta se o Capitão Kim vai sozinho, dizendo que o inimigo é a mestra da Guilda do Escudo e persegui-la sozinho poderia ser muito ruim. Ela fala que foi por isso que chamou alguém previamente. Essa mulher vai até Kim e fala que é um prazer conhecê-lo, se apresentando como um membro da divisão de contra-espionagem do Serviço de Inteligência Internacional chamada Joae. Um dos oficiais fala que a agente Joae tem que lidar com a importante missão em Israel e como pôde fazer algo como isso sem discutir com ele. A ministra pede desculpas dizendo que a situação é tão urgente quanto essa. Um dos oficiais fala que indicar um agente normal pode ser que ela acabe atrapalhando o Capitão Kim ao invés de ajudá-lo. Onde ele fala que seria melhor um agente que seja um ex-jogador ou talvez dividiria um time de dungeons especiais em dois e seguir em frente com o plano. Um dos seguranças fala que vai explicar, perguntando se todos se lembram do nome Tamer. Onde na batalha 12 do 10 de Seongnam, os cidadãos de Seongnam que não conseguiram a ajuda dos primeiros naquela época foram todos evacuados com segurança sem nenhuma casualidade por uma única heroína chamada Tamer. E depois que descobriram que Tamer era apenas uma garota de 18 anos de idade, a nação reconheceu sua habilidade e especialmente a convocou como agente no Serviço de Inteligência Nacional. Agora, 10 anos depois, Tamer, que ainda está protegendo a segurança do país na linha de frente no exterior, está atualmente trabalhando como a maior agente veterana no Serviço de Inteligência e agora ela está trabalhando usando seu nome verdadeiro como agente Joae. Um dos generais fala que, pensando bem, ele se lembrou disso, já que ele era o comandante lá, onde ela subia toda vez que ele tentava expressar sua gratidão. A ministra fala que agora parece que todos chegaram a uma decisão comum. Após esses eventos, Kang fica irritado por não conseguir ficar junto com Kim novamente. Kim fala que não tem escolha e pergunta se pode contar com ele novamente dessa vez. Em seguida, Joae chega e fala que estava procurando por ele. Kang, ao olhar para Joae, por alguma razão, acaba ficando bastante assustado. Joae fala que não esperava que o Capitão Kim estaria perto de uma criança insolente, mas ela diz que chamá-lo de criança não seria algo correto. Kang pergunta como ela sabia e Kim não estava entendendo nada. Em um lugar que ninguém nunca conseguiu escapar vivo, um lugar onde toda a ilha é uma prisão chamada Ilha do Mal Celestial, em uma das celas Park estava preso. Pouco tempo depois, Yuri com sua equipe chegam, onde ela fala que veio para encontrar o seu irmãozinho. Os guardas tentam de tudo, mas nada adianta, onde ela dizima tudo sem dificuldade. Um pouco mais à frente, ela se depara com outros dois jogadores, onde um deles fala que já esperavam que ela viesse, e assim já teriam preparado uma armadilha. Porém, nem mesmo assim foram capazes de pará-la, e com isso ela consegue soltar Park, que seria seu irmão. Pouco tempo depois, Kim chega juntamente com Joae, e toda a prisão estava destruída. Ela fala que já esperava por isso, mas estava muito pior do que ela pensava. Em seguida, ela pede para procurar pelos sobreviventes. O sistema informa para Kim que não há mais sobreviventes dentro. Kim fala para ela que não tem mais ninguém vivo dentro da prisão. Ela pergunta como ele sabe disso, e Kim fala que vai contar os detalhes depois, mas primeiro eles precisam entrar. Joae pensa que esse cara é muito apressadinho. Ao entrarem na prisão, eles se deparam com vários corpos. Joae fala que a formação mágica funciona normalmente, mas mesmo assim isso tudo aconteceu. Kim fala que a força sempre cairá diante de uma força maior. Ele fala que no final eles estavam um passo atrás. Kim pergunta para onde deve ir agora. Ela fala que tem uma forma de descobrir. Em seguida, ela ativa uma de suas habilidades, na qual vários ratos aparecem. Ela pede para ele não ficar tão surpreso, dizendo que eles são amigos dela. Tamer é alguém com a habilidade de trabalhar com plantas e animais como se fossem amigos, e mesmo entre os jogadores, essa é uma classe extremamente rara. Kim pergunta ao sistema o que a agente Joae estava fazendo agora, e o sistema fala que ela está se comunicando com os animais, sendo uma habilidade interessante. Kim acha isso bastante impressionante. Ela diz que, de acordo com os pequeninos, depois de fazer um massacre aterrorizante, eles escaparam da prisão e foram na direção oeste. Com isso, ela fala para eles começar a perseguição indo para o oeste, onde não importa o quão boa ela seja em enganar, é impossível enganar todo mundo.
Um pouco antes, Park pergunta como ela conseguiu entrar e a ministra não ficará de lado apenas assistindo tudo isso. Yurin, bastante irritada, fala para não falar o nome da ministra na sua frente novamente, dizendo que aquela mulher sequer os agradeceu e ingratamente os apunhalou pelas costas. Park pensa que ela sempre odiou a ministra por causa de antes. Ele pergunta o que vão fazer agora, se iriam para o exterior ou vão reconstruir a Guilda do Escuro novamente. Ela começa a rir, dizendo que ele vai descobrir em breve, mas antes eles ainda têm algo para terminar neste lugar. Dizendo que a Coreia, a qual eles arriscaram a vida para proteger, acabou retribuindo com traição, e aquela mulher tomou a liderança para matá-los. Ela fala que vai punir todos eles, onde ela vai rasgá-los em pedaços. Park fala para eles apenas fugirem para o exterior, pois se eles acabarem lutando contra aquele monstro Kim, até mesmo ela não pode vencer. Ela fala que seu irmãozinho ficou muito medroso enquanto eles estavam separados. Após dizer isso, ela começa a apertar seu braço. Ele se pergunta se ela foi tão forte assim. Ela pede para ele escutar, dizendo que não é mais a mesma de antes. Ela fala que ninguém conseguirá pará-la, seja a ministra ou quem, ninguém vai detê-la. Em um porto, Joe estava procurando informações com as gaivotas. Ela fala que acha que eles estão se escondendo em um lugar não tão longe de onde eles estão. Kim pergunta que tipo de pessoa é a mestra da Guilda do Escudo. Joe fala que ela é uma pessoa assustadora, onde mesmo entre os primeiros, ela foi a primeira pessoa a despertar. Ela é mais forte que qualquer um e mais cruel também, onde quando se tratava de ficar mais forte e matar monstros, nenhum sacrifício era grande demais. Por causa disso, muitos civis foram sacrificados. Kim questiona como alguém como ela foi capaz de viver sem limitações e andar por aí agindo da forma que quisesse até agora. Ela fala que naquela época era assim, ela supõe. Ela fala que na colina oeste tem um complexo de armazéns. Ela pergunta se eles deveriam ir lá. Pouco tempo depois, eles chegam. Kim pergunta se ela tem certeza de que eles estão neste lugar. Ela confirma dizendo que é impossível escapar dos olhos dos animais. Em seguida, Kim pede para o sistema procurar por pessoas nesta área. Após rastrear a área, Kim fala que dentro do armazém, incluindo a mestra da guilda e o fugitivo Park, tem mais 10 pessoas lá dentro. Kim fala que gostaria simplesmente de avançar e enfrentá-los diretamente, mas para reduzir o número de baixas desnecessárias e obter informações, ele fala para eles se filtrarem pelo lado direito, onde tem menos guardas, e acabarem com isso rapidamente será o melhor plano de ação. Ela pensa que descobriu o número aproximado de pessoas, mas esse cara conseguiu descobrir o número exato de pessoas e ainda suas localizações. Em seguida, Kim pergunta se eles devem começar. Ao entrarem, um dos guardas pergunta quem são eles. Kim fala que isso é problemático. O guarda fala que este lugar está fora dos limites e ordena que saiam. Joe fala que vai cuidar deles e, para surpresa de Kim, elas vão atacar com um gato. Além disso, havia muito mais além desse. Joe fala que vai mostrar o que um domador consegue fazer. Em outro lugar, o vice-capitão pergunta a Kang se ele tem certeza que esse era o caminho certo. Ele fala que o cheiro do dragão de fogo é único, então ele pode sentir o cheiro. Com isso, ele fala para eles seguirem por aquela direção. Um dos membros fala para o comandante que isso pode parecer bizarro, mas as informações dele são bem precisas. Voltando para Joe, ela consegue derrotar os guardas e em seguida se encontra com os outros. Park rapidamente se assusta ao se encontrar com Kim juntamente com a agente Joe. Yurin fala que não houve notícias dela por 10 anos, então pensou que ela tenha morrido em algum lugar. Mas é bom ver que ela ainda está viva. Joe pergunta se deve agradecer por esse comentário. Irritada, Yurin fala para ela não entender mal. A razão para que ela disse que era bom saber que ela estava viva era porque ela sempre quis matá-la e administra com suas próprias mãos. Joe rapidamente percebe que Yurin pegou uma pedra de retorno e fala que precisam pará-la. Assim, ela fala para seu gato detê-la. No entanto, para surpresa deles, dois dos guardas se transformam e derrotam o gato. Kim rapidamente percebe que eles são parecidos com os monstros da dungeon de antes. Yurin fala que se ela quiser pará-la, era melhor dar seu melhor, contanto que ela consiga vencer esses monstros. No momento em que essas criaturas iriam atacar Joe, Kim dizima esses monstros com um soco indo para cima de Yurin. No entanto, seu soco é parado por alguma coisa, e com isso eles conseguem fugir. Kim pensa que isso é estranho, pois ele definitivamente sentiu seu punho acertando algo. Joe fala que vendo como eles prepararam uma pedra de retorno, eles devem estar planejando algo, e isso era um problema. Kim fala que eles não devem ter ido longe, já que é uma simples pedra de retorno, e assim ele fala para eles começarem indo atrás deles novamente. Em seguida, Yurin e Park chegam em outro local. Ela pensa que naquele breve momento ele passou pela defesa dela e ela acabou se ferindo bastante. Park pergunta se ela está bem. Ela fala que está tudo bem, onde isso não era nada comparado ao que ele tinha passado. Park fala que mesmo assim ela ainda deve ser atendida primeiro. Ela fala que ele deve estar cansado e pede para ele descansar agora, onde irá chamá-lo depois. Após isso, em outro lugar, ela fala para ele sair e o presidente aparece e dá saudações a ela.
Yurin pergunta o que ele estava fazendo e por que chegou tão tarde. Ele fala que estava preparando algumas coisas para que ela possa andar por aí confortavelmente, onde os mercenários que roubaram o corpo do Dragão de Fogo e as tropas deles estão reunidas nesta cidade. E se ele tivesse entrado em campo aberto, nada disso seria possível. Irritada, ela fala que essa boca dele continua a mesma de sempre. O presidente fala que parece que ela está mais forte do que antes. Ela questiona se ele acha que ela estava brincando por aí esse tempo todo. O presidente fala que ela é a mestre que faria de tudo para ficar mais forte. Em seguida, ela diz para ele falar sobre esse tal de Kim. O presidente fala que ele apareceu de repente um dia sem nenhum sinal prévio. Inicialmente, eles tentaram recrutá-lo, porém falharam, e depois disso julgaram ele como uma ameaça e tentaram eliminá-lo, mas como ela sabe, tudo isso resultou em fracasso. O diretor fala que tentou procurar mais informações sobre ele, porém, tudo o que eles sabem é que ele esteve desaparecido por 10 anos e que sua irmãzinha e seu pai morreram numa quebra de dungeon e que sua mãe está atualmente em coma. Ela pergunta qual a relação dele com a ministra. O presidente fala que não tem nada entre eles. Yurin fala que sem chance disso ser verdade, onde quem no mundo odeia dinheiro e poder. Ela fala que ele definitivamente tem algum tipo de relacionamento com a ministra, acreditando que ela deve ter dado algo a ele. Kang estava mostrando o caminho pelo cheiro. Um deles se pergunta se os ladrões foram realmente para a cidade. Pouco tempo depois, Kang pede para parar e os soldados começam a segui-lo. O comandante pergunta quem diabos colocaria o corpo do dragão de fogo roubado nesse lugar. Em seguida, 2 ladrões aparecem e iriam eliminar o comandante, mas o vice-capitão consegue salvá-lo a tempo. O vice-capitão fala que parece que esse é o lugar certo. Kang fala que seu nariz nunca está errado, e assim eles começam a batalha contra os ladrões. O comandante fala que primeiramente não botava fé neles, pois o Capitão Kim não estava junto, mas eles são realmente muito fortes, e essa era a verdadeira força do time especial de gerenciamento de dungeons. Em seguida, eles descobrem que esses ladrões são remanescentes da Guilda do Escudo. O vice-capitão fala que achava que eles apenas tinham fugido. Um dos ladrões pergunta se acha que eles já venceram, dizendo que eles não os pegaram, mas na verdade foram eles que pegaram todos. Em seguida, eles aplicam a seringa fortalecendo seus corpos e vão rapidamente para cima deles. No entanto, Kang consegue derrotá-los facilmente. Kang pergunta se interveio-se nessa cidade, pois ele estava imaginando que eles ficaram parados, mas parece que eles tinham um plano o tempo todo. O vice-capitão fala que então ele pensou que eles estavam paralisados de medo desses caras fortões. Ele fala que eles têm anos de experiências em dungeons e comparados aos monstros das dungeons, esses caras são apenas saco de pancadas. Kang fala que mesmo assim essas pessoas têm algo misturado com o cheiro de humano. Então ele pergunta se deveria se livrar deles. O vice-capitão responde que primeiro eles precisam descobrir quem está por trás do roubo e diz para prender todos eles. Após prendê-los, o comandante agradece pelo trabalho deles. O vice-capitão menciona que essas algemas são feitas de uma liga especial de metais que pode restringir a maioria dos despertados. Portanto, eles não devem ser capazes de fazer nada. O vice-capitão se pergunta o que eram aquelas seringas. Em seguida, um dos soldados informa que encontraram o caminhão, mas não havia mais nada dentro dele. O comandante pergunta se deve extrair informações desses caras. O vice-capitão responde que primeiro deve transferir esses caras para o quartel-general. E a equipe especial de gerenciamento de dungeons vai cuidar da busca enquanto isso. O comandante pergunta se ele tem algum plano. O vice-capitão responde que vão começar a busca novamente usando um método confiável. Em outro lugar, em uma dungeon de 5 estrelas, Yubin estava eliminando os monstros. No entanto, mesmo usando todas suas habilidades para eliminar o boss facilmente, ele pensa que essa não é a mesma força daquele cara, uma força esmagadora. Pouco tempo depois, alguns membros do seu grupo vêm avisar que não conseguiram fazer contato com alguns membros da guilda há muito tempo. E o estranho era que todos eles moravam em uma certa cidade. Yubin acha isso bastante estranho, pois perdeu contato não apenas de um, mas de todos de uma vez. Assim, ele pede para eles irem para essa cidade para descobrir o que aconteceu. Voltando para Kim, Joy fala que Yuri nunca fugiria sem lutar. Kim diz que essas pessoas que roubaram o corpo do Dragão de Fogo também devem ser da Guilda do Escudo. Ela também concorda dizendo que eles usaram arma para esconder o fato de que eram jogadores, o que foi feito por Rin sem sombra de dúvidas. Kim pergunta se eles já não teriam levado o corpo para o exterior. Joey responde que o teletransporte entre países é impossível e é por isso que Yurin entrou no país pelo aeroporto. E mesmo que ela pudesse se teletransportar, o Serviço Nacional de Inteligência acredita que seja quase impossível teletransportar o corpo do Dragão de Fogo, pois é extremamente mágico. Após ouvir isso, Kim se pergunta por que eles roubaram o corpo do Dragão de Fogo, considerando que não haveria espaço ou
tempo suficiente para fazer algo com ele na Coreia. Isso significa que eles não devem tê-lo roubado simplesmente porque é valioso para eles. Kim sugere que eles devem ter algo que queiram fazer com o corpo. Ela diz que recebeu uma chamada do serviço de inteligência dizendo isso antes. Em seguida, Kim mergulha em seus pensamentos, onde a criatura parecida com um monstro que os árabes mostraram, meio humano e meio monstros, é diferente dos monstros na dungeon sem nome que mais pareciam monstros do que humanos. No entanto, os árabes eram mais parecidos com humanos. Em seguida, ele recebe uma ligação de Kang que diz que encontrou para onde os ladrões foram. Kim pede para passar a ligação para o vice-capitão. Após isso, o vice-capitão diz para onde os ladrões tinham ido, e Kim diz que entendeu e estará lá também. Joe pergunta se era aquela criança, e Kim questiona se ela sabe algo sobre Kang. Ela responde que não tem certeza, mas que não deveria confiar muito nele, e isso era tudo o que ela tinha a dizer. Ela diz que por agora acha que eles deveriam ir para o lugar que ele mencionou e procurar vestígio de Urim. Logo em seguida, os monstros ainda estavam vivos e atacam as pessoas que estavam investigando o local, mas Kim rapidamente elimina essas criaturas. Kim comenta que deve ter errado porque acertou com pressa e isso era bastante irritante. Ela pergunta se eles não deveriam ir rapidamente. Voltando para Urim, algumas pessoas aparecem e ela diz que seus fiéis seguidores vieram. O secretário-chefe da Guilda do Escudo, chamado Taeryuki, o capitão das Forças Especiais, Miseoki, a capitã do primeiro esquadrão mágico, Miae, e o capitão da equipe de tecnologia e ciência, Rondeoki. Eles dizem que cumpriram todas as ordens da mestra e agora estavam aguardando pelas próximas ordens. Ela diz que isso só pode acontecer porque todos fizeram seus trabalhos bem e realmente como esperado dos aniquiladores da Guilda do Escudo, que fazem seus inimigos temerem de medo. No entanto, ela não acredita que eles deixaram seu irmão e fugiram. Taeryuki fala que não fizeram isso, onde todos eles confiaram que ela se ergueria novamente e esperaram escondido pela mestra. Ela fala que tem certeza que sim. Em seguida, ela joga algumas seringas para eles. Taeryuki pergunta o que seria isso. Ela fala para eles injetarem isso, pois isso os levará a um mundo totalmente novo. Logo em seguida, eles usam essas seringas. Ela diz que agora eles não são os fracos que eram antes, e eles vão renascer através desse poder incrível. Eles vão ser os reis humanos mais fortes que existiram, onde essa é a maior bênção que eles poderiam receber. Ela diz que isso é só o começo, onde eles vão criar um novo exército usando o corpo do dragão de fogo e com isso destruir esse país que os traiu com desprezo. Ela diz que primeiro vão purificar a Coreia e depois o mundo será deles. Park estava vendo tudo escondido e surpreso pelo que sua irmã tinha falado. Yui tinha vindo para a cidade para se encontrar com seu amigo que não estava respondendo às suas mensagens. Ao chegar, ela acha estranho, pois mesmo sendo o final de semana, de manhã não havia ninguém. Ela realmente estava acreditando que havia algo errado. Em seguida, ela percebe que algo estava caindo e depois se depara com várias pessoas, porém elas pareciam estar se transformando em monstros. Em outro lugar, os soldados falam que atualmente há um objeto voador não identificado voando na velocidade do som em direção à cidade. O comandante pede para descobrir o que é isso, mas logo em seguida o sinal desaparece. Pouco tempo depois, ele aparece novamente e o soldado diz que vai iniciar o rastreamento e a identificação do objeto voador não identificado. No entanto, ele some novamente. O comandante pergunta se não é um erro, questionando como isso é possível. O soldado pede desculpas, dizendo que não tem controle sobre o radar. O que eles não sabiam é que na verdade era Kim que estava voando em direção à cidade. Yui se pergunta o que eram aquelas coisas na sua frente, e ela também percebe que seu escudo automático estava ativando. Seu escudo automático é uma magia defensiva automática que responde a ataques repetidos de inimigos, um feitiço criado para aumentar as taxas de sobrevivência de magos que são suscetíveis a ataques furtivos. É uma habilidade necessária para magos de alto nível. Ela começa a entender que esse pó brilhante com certeza é o que fez essas pessoas se transformarem nessas criaturas. Ela se pergunta se isso foi uma quebra de dungeon, mas rapidamente nega essa ideia, pois o governo não permitiria tal coisa. Ela acredita que a raiz dessa situação deve estar em algum lugar e ela deve encontrá-la. Pouco tempo depois, ela encontra uma criança. O sistema informa que falta 1 minuto para chegar à cidade. Ao chegarem, Kim pergunta se ela estava bem. Ela diz que está bem, apenas é a primeira vez dela indo para um lugar dessa forma, mas ela fala que é um alívio que eles tenham chegado rapidamente, já que não tem tempo a perder. Ela também acha interessante como a cor do cabelo dele muda. Pouco tempo depois, o sistema informa que uma anormalidade foi detectada, que impede para continuar. O sistema diz que há muito poder mágico pela cidade e também uma magia anti-reconhecimento espalhada por toda a cidade, incluindo uma magia de camuflagem. Kim afirma que Yuri com certeza está nessa cidade. Ela pergunta como ele sabe disso, mas Kim apenas fala para eles se apressarem agora. O sistema informa que a resistência contra as condições de status foi ativada e com isso se tornou imune às condições de status. Joe se pergunta se há veneno no ar e toma uma poção de imunidade que dá resistência a ataques mágicos inimigos e funciona por um dia após consumida. Um pouco mais à frente, eles se deparam com as pessoas se transformando. Joe pergunta o que são essas coisas e Kim pede para o sistema analisar essas pessoas.
Após terminar, o sistema diz que eles são humanos infectados com uma magia não identificada e estão se transformando em monstros humanoides. Se eles destruírem a fonte da magia, podem parar a mudança. Joey pergunta se devem lidar com eles, mas Kim diz que não, pois eles ainda são humanos por enquanto, e antes da situação piorar, eles devem entrar rapidamente evitando lutar. Kim pede ao sistema para encontrar a fonte. Após analisar, o sistema informa que a magia anti-reconhecimento é forte e ele deve encontrar um terreno mais elevado. Em seguida, Kim diz que voltará em breve e ativa seu modo despertado e vai rapidamente para um lugar alto. No caminho, ele acaba se deparando com alguns jogadores transformados e um deles comenta que ele teve coragem de vir sozinho. Kim facilmente dizima todas as criaturas e sobe no prédio, pedindo ao sistema que marque a localização de cada um dos fornecedores da magia, pois ele destruirá imediatamente. No entanto, o sistema diz que isso não é possível, onde ele deve quebrar os 4 dispositivos auxiliares simultaneamente para desativar o dispositivo principal. Caso contrário, os dispositivos auxiliares irão se reparar automaticamente. Kim pensa que isso vai ser um incômodo. O sistema diz que encontrou pessoas se movimentando na área que estão sob a influência da magia de camuflagem. Ao vê-los, Kim fala que eles chegaram na hora certa. Em seguida, ele volta para onde Joey estava. Ela comenta que ele não para de surpreendê-la. Kim diz que há um lugar para onde eles precisam ir e ela pergunta para onde. Ele responde que encontrou o lugar onde precisam ir para resolver essa situação. Em outro lugar, Yui vai até onde a criança tinha corrido e acaba se deparando com outras pessoas. Uma mulher pergunta quem é ela, e Yui diz para eles não se preocuparem, pois ela não é uma pessoa má, ela é apenas um streamer. Um deles confirma dizendo que já a viu antes, e ela fica feliz por se lembrarem dela pelo menos. Mas ela pergunta por que a cidade estava desse jeito. A mulher fala que eles não têm certeza, pois alguns dias atrás as pessoas começaram a agir estranhamente e as coisas acabaram desse jeito. A mulher diz que aquele pó caindo do céu fez com que as pessoas se transformassem ao tocá-lo. E Yui percebe que é como ela pensou, o problema estava naquele pó vermelho. Se aquele pó flutuando no céu entrar no corpo, provavelmente é o motivo das pessoas estarem se transformando nessas criaturas. Mas o que todas as pessoas neste lugar têm em comum é que todos usavam máscaras, o que significa que eles foram capazes de evitar respirá-lo. Um dos caras pergunta se uma equipe de resgate vai vir, e Yui fala que eles vão vir e que não precisavam se preocupar, embora ela soubesse que isso não vai acontecer. Onde com a magia de camuflagem desse calibre, uma equipe de resgate não vai vir. Ela pensa que isso é um grande problema e precisa de alguma forma informar o resto do mundo. Logo em seguida, várias pessoas infectadas aparecem e Yui pede para todos correrem e usa sua magia para contê-las, explicando que isso pode machucá-los, mas não será fatal. Ela diz para todos colocarem as máscaras e cobrirem tanto o nariz quanto a boca e correrem para o prédio do outro lado. Após isso, outra criatura aparece e Yui se pergunta o que é de errado com esse cara. O monstro começa a rir e diz para ela não entrar no caminho do grande plano da mestra. Em seguida, o monstro tenta acertar Yui, mas ela se defende facilmente com sua magia e contra-ataca. O monstro fica bastante irritado e joga um carro em direção a ela, mas ela consegue desviar. Após isso, ela conjura uma poderosa magia de fogo e vai para cima do monstro com tudo, e assim ela acredita que finalmente acabou. E para sua surpresa, Yubin chega e pergunta o que ela estava fazendo nesse lugar e o que são aquelas coisas. Ele questiona se ela sabe algo sobre isso, mas ela diz que também não tem certeza, apenas sabe que se uma pessoa normal ingerir esse pó vermelho, ela se transformará em um monstro humano. Ele acredita que isso não é um acontecimento normal, onde eles deveriam entrar em contato com as pessoas do lado de fora, mas antes de terminar de falar, Yubin menciona que há inimigos por perto e que eles deveriam se preparar para o combate. Ele alerta para tomarem cuidado, pois muitas pessoas estavam se aproximando deles. Um pouco mais ao lado, Kang comenta que há algo cheirando mal nesse lugar, e em seguida eles se deparam com Yubin e Yui. O vice-capitão instrui os soldados a baixarem as armas, pois eles são conhecidos. Ele expressa seu contentamento em vê-los, e Yubin pergunta o que está acontecendo naquela cidade. O vice-capitão explica que parece que a mestra da Guilda do Escudo, Yurin, está naquele lugar e foi ela que orquestrou toda essa confusão. Yui menciona que se for Yurin, eles não têm pessoa suficiente para enfrentá-la e que eles precisam contratar a ministra o mais rápido possível. Mas, para a surpresa deles, Kim chega juntamente com Joey. Yui fica feliz por reencontrar Joey, afirmando que não teve notícias dela e chegou a pensar que ela tinha morrido. Joey responde que todo mundo tem seus afazeres, e Yui pergunta a Yubin se ele também não está feliz por revê-la, e ele confirma. Kang pergunta a Kim o que eles vão fazer agora, e Kim responde que estão indo derrotar os inimigos e salvar a cidade antes que seja tarde demais. Kang pergunta como vão fazer isso, e Kim explica que precisam desativar o gerador principal de mana e os outros 4 geradores auxiliares. Em seguida, ele designa as tarefas. O vice-capitão e Kang cuidarão do gerador do primeiro setor, a agente Joey cuidará do gerador do segundo setor, Yubin ficará com o gerador do terceiro setor e a senhorita Yui ficará com o gerador do quarto setor. Todos confirmam. O sistema informa que todos os geradores devem ser destruídos em um intervalo de no máximo 30 segundos, senão todos os geradores irão se regenerar.
Kim destaca que precisam destruí-los precisamente às 14h30, nem antes nem depois, e deseja boa sorte a todos. Joe pede a Yubin que tome cuidado, mas ele não diz nada e apenas sai andando. Um dos membros da sua equipe fala que ele continua cabeça dura como sempre, e assim a operação é iniciada. O vice-capitão menciona que o setor que eles têm a responsabilidade é mais distante, então precisam se apressar para que o capitão não fique esperando. Kang encontra o gerador e avisa que vai na frente. No entanto, antes de chegar lá, uma pessoa aparece e ataca Kang. Essa pessoa é Taryuki, que afirma que este lugar é onde eles vão morrer. Kang admite que Taryuki realmente o assustou. Taryuki ri e diz que uma vez que faça todos implorarem pela morte, terá provado sua lealdade à mestra. Ele fala que eles são meros humanos inferiores, e uma batalha começa entre eles. Em outro lugar, Yubin enfrenta Miseo, que tenta atacá-lo rapidamente por trás, mas Yubin consegue desviar e uma batalha intensa é iniciada. Yubin se pergunta se Miseo sempre foi tão rápido assim, enquanto Miseo comenta que Yubin parece estar mais rápido do que antes, insinuando que ele deve ter melhorado com alguma ajudinha. Yubin diz que há uma montanha que ele precisa escalar, mas Miseo responde que ele não precisa mais fazer isso, pois morrerá ali mesmo. Yubin fala que ele pode tentar, só que não vai conseguir. No local do gerador central, Kim estava eliminando vários monstros e pouco tempo depois ele se depara com Park. Kim pergunta se ele vai tentar pará-lo sem a presa do dragão branco. Park fala que sabe que ainda não tem chance. Em seguida ele decide injetar a seringa, porém não faz e vai para cima de Kim. Park fala que embora esteja desse jeito agora, a pessoa atrás dele é a irmã dele, então não poderia deixar ele passar. Em outro lugar, Yui chega até o gerador. Ela fala que já sabe que ele estava nesse lugar e diz para ele sair. Logo em seguida, uma magia é lançada ao seu lado, por sorte ela consegue esquivar a tempo. Após isso, Miyai aparece e fala que esteve esperando para rasgá-lo em pedaços, e assim lança um poderoso feitiço em Yui. Mas Yui consegue se defender com seu escudo. Miyai começa a rir dizendo que não está nada mal para uma criança. Em outro gerador, Joy estava enfrentando o criminoso mais procurado da classe 1, Rodeoki. Ela fala que ele parece que já desistiu da sua humanidade. Ele começa a rir dizendo que gostou disso, pois sempre quis ser esse tipo de vilão. Ela fala que vai ver se ele realmente é capaz de ser um vilão depois disso, onde ela convoca vários animais. Ele começa a rir dizendo que eram todos animais fofinhos. Ela fala para ele se preparar. Voltando para Kim, Park ataca ele, mas Kim desvia facilmente e Park vai para cima novamente. Porém, Kim segura a espada dele com apenas uma mão e em seguida dá um chute em Park, o lançando para longe. Park começa a rir dizendo que isso dói bastante. Mesmo após isso, ele pega sua espada e com seu corpo tremendo diz para Kim se preparar. Assim, ele vai para cima de Kim, mas Kim apenas desvia e dá um soco. Park não se importa e vai para cima novamente, mesmo Kim dando vários socos, Park continuava vindo. Mesmo quase não conseguindo se levantar, Park fala que ainda não acabou. Kim questiona se ele não se transformou em um monstro humanoide, pois isso aumentaria suas chances de vencer pelo menos um pouco. Park começa a rir dizendo que era seu último resquício de orgulho não se tornar um monstro. Kim fala que o orgulho não salvará aqueles perto dele. Park diz para ele não agir como se soubesse de alguma coisa, e em seguida que dá um chute em Park dizendo que ao menos sabe mais do que ele. Em outro lugar, o diretor menciona que há uma comoção na cidade, e Yurin fala que já sabe, irritada. Ela fala que Kim está entrando no seu caminho até o fim. O diretor fala para ela dar uma pausa, dizendo para ela parar de proteger isso, pois a menos que eles quebrem todos os fornecedores auxiliares de magia, este lugar está seguro. Ela começa a rir e pergunta se ele acha que ela vai perder para Kim. O diretor fala que Kim é realmente forte. Ela diz que não é a mesma de antes e Kim não é mais um desafio para ela. O diretor diz que não há mal nenhum em ser cuidadosa. Ela começa a rir novamente, dizendo que não precisa tomar cuidado, quem precisa é Kim, e assim ela usa sua habilidade para acomodar várias pessoas. Ela pergunta se esse pirralho será capaz de matar civis inocentes. Ela se pergunta qual será a escolha dele. Pouco tempo depois, Kim se depara com várias pessoas infectadas. Ele se pergunta o que estava acontecendo. Yurin fala que da última vez ele realmente a machucou e lançou magia nele. O sistema informa que se Kim desviar, os cidadãos próximos serão atingidos pela explosão e a interceptação é recomendada. Kim fala que ela é bem astuta e assim com seu soco ele para o ataque dela lançando uma poderosa onda de energia em direção a ela. Yurin fica bastante irritado e se aproxima. Ela fala que é ótimo que ele seja forte e que ele causou muitos problemas enquanto ela estava fora. Kim fala que tem que pedir um favor a ela e Yurin pergunta o que seria isso. Irritado, Kim pede para ela não se render. Ela começa a rir dizendo que acha que ficou muito tempo fora e que ele se atreveu a falar que ela se renderia. Ela se transforma e fala que se ele enfrentá-la só vai levá-lo à derrota. Em seguida, ela usa sua habilidade para ordenar as pessoas que eliminem Kim. Após isso, todas as pessoas vão para cima dele. Em outro lugar, Taryuki pergunta para onde toda a confiança de antes foi parar, dando vários socos em Kang. Após isso, Kang lança várias bolas de energia, porém seu ataque não é efetivo. Taryuki fala que cansou disso e segura Kang, o lançando com bastante força no chão. O vice-capitão e sua equipe já estavam derrotados. Ele pensa que isso é um problema, pois não acredita que eles perderam para Taryuki sozinho.
Ele se pergunta se esse cara sempre foi forte assim. Em seguida, Taryuki dá outro soco em Kang. O vice-capitão pensa que nesse ritmo a missão no setor 1 vai falhar. Ele sabia que não podia ficar apenas parado olhando, onde ele teria que criar uma abertura para Kang não importa o que. Com isso, ele vai para cima de Taryuki, porém nada adianta, ele leva um soco sendo lançado para longe. No momento em que Taryuki iria eliminar o vice-capitão, Kang intervém, dizendo para ele desistir. Taryuki fala que Kang realmente está a fim de morrer e com isso vai eliminá-lo com certeza, então era só esperar um pouco. Kang fala que é por isso que ele não queria descer da montanha. Taryuki fica bastante surpreso pois Kang começa a se transformar. Kang fala que vai ver agora se o fígado de Taryuki é tão forte quanto sua pele. Voltando para Kim, ele diz que vai poder usar isso pela primeira vez. O sistema pergunta se ele tem certeza de que quer usar isso. Em seguida, Kim ativa sua habilidade Terror do Dragão de Rank S, e com isso todas as pessoas começam a fugir com medo, onde até mesmo Yuri não consegue suportar e cai de joelhos. Ela pergunta o que era isso. Kim fala que vai pedir de novo, dizendo para ela jamais se render. Ela se pergunta se realmente estava com medo de um humano patético. Em seguida, ela começa a voar novamente e liberar seu poder. Ela diz que vai rasgá-lo em pedaços. Kim fala que ela é realmente louca. Após isso, ela lança um ataque em Kim, mas com sua velocidade ele consegue esquivar de tudo facilmente. Irritada, ela lança outro ataque, mas Kim também desvia sem dificuldade. Ele pergunta se ela acaba com as habilidades inúteis. Bastante irritada, ela diz que vai ver se ele vai chamar o laser da morte, o qual ela arriscou a vida para aprender de inútil. Assim, ela lança um poderoso ataque, Kim consegue desviar, mas em seguida ela lança vários lasers. Ela começa a rir, dizendo que esse é o resultado da sua arrogância, morrer sofrendo. No entanto, para a surpresa dela, parecia que nada havia acontecido com Kim. O sistema diz que estava tendo um erro onde o inimigo estava resistindo à aniquilação. Kim avança em direção a ela, onde mesmo quando ela usa vários lasers da morte, Kim não se importa e continua avançando. Ela tenta se defender dando um soco também, mas nada adianta, o soco de Kim a lança para longe. Ela não consegue acreditar e se pergunta como ele ainda estava completamente bem após ser atingido pelo seu laser da morte. Ela fala para Kim não olhar para ela dessa forma e vai para cima dele. Voltando para Kang, Taryuki pergunta como ele fez isso. Kang fala que ele não é diferente de um simples humano, dizendo que sua carne é bastante macia. Taryuki pergunta quem ele é e como fez isso. Kang pergunta se um verme significante realmente precisa saber. Taryuki fala que não vai mudar nada mesmo que ele o mate. Kang fala que os companheiros dele não parecem ser muito diferentes dele e em seguida elimina Taryuki. Voltando para Kim, ele estava pisoteando Yuri e em seguida arremessa ela com bastante força. Irritado, Kim segura ela e fala que não se importa com o motivo pelo qual ela fez isso, mas ela deve se lembrar que deve assumir a responsabilidade por suas ações. E agora é hora dela ser responsável. Com isso, Kim fala para ela dar seu melhor e suportar isso, pois ele vai eliminá-la da forma mais dolorosa possível. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!